E aí, Frota? Como que você tá, cara? Sobrevivendo sem um arranhão. Porra, sem um arranhão é difícil hoje em dia, viu? Mas eu tô sobrevivendo sem um arranhão. Tô trabalhando bastante e você sabe que a gente está num país difícil demais, país cercado por uma seita, hipócritas e falsos moralistas e gente que quer dar opinião na sua vida, falar como que você tem que andar, como você tem que se vestir. Como você fala, quais opiniões você pode ter ou não. Exatamente, né? E é difícil demais, né? Com essa chegada, né? Você é o cara da internet, né? Mas para mim talvez seja mais difícil porque eu sou de uma época que não existia tudo isso, né? Então essa agressividade que existe, né? Esse policiamento enorme que existe nas redes sociais, muitas vezes acaba se tornando nocivo, entendeu? Porque as pessoas elas se acham no direito de entrar na tua vida de uma maneira muito brutal. Elas sentem o direito de destruir sua vida só porque você falou uma opinião que elas não concordam. E é meio bizarro isso, né? Você teve sorte de ter aproveitado uma época que a parada não era assim, tá ligado? Acho que vocês tinham mais liberdade antigamente. Muito mais. As pessoas falam que os anos 80 nada aconteceu, mas é mentira. Os anos 80 eles foram extremamente... sabe, pulsantes, assim. Houve uma erupção cultural, sabe, musical, política. Qual que eram as polêmicas da época lá, naquele momento? Cara, tinham muitas, né? Tinham muitas, mas tinham coisas assim, por exemplo, o verão de 82, que é conhecido como o verão da lata. Não sei se você conhece essa história. Tô por fora. No Rio de Janeiro, no verão de 82, que era um verão extremamente, sabe, dourado, né? A galera descobrindo uma série de coisas, os teatros bombando, as bandas de rock, a Blitz, que está fazendo 40 anos agora, explodindo, Circo Voador, passou um navio chamado Solana Star, passou na costa brasileira. E esse navio, ele estava carregado com lata de maconha, umas latas, tipo lata de Nescau, né, com maconha prensada. E o que aconteceu? A polícia, a guarda costeira, a polícia da Marinha, enfim, a capitania, foi interceptar esse navio. E, de alguma forma, eles souberam disso e eles desovaram as latas na água. Sim, e as latas foram parar na Barra da Tijuca, Melhor Ipanema, dia, né? Natal pra todo mundo na praia. Chegou lá, abriu uma lata cheia de maconha. Então ficou conhecido como Verão da Lata porque muita gente achou essa lata, né? As pessoas iam para a beira da praia esperar, porque vinha boiando ou já estava na areia. Né? Isso é real, é uma história real, tem até em livros e tudo. E ficou conhecido como o verão de 82, o verão da lata, pô, né, cara? Queria estar na praia nesse dia aí, eu ia pegar. Eu acredito que sim. E aí, foi uma coisa assim que... E ao mesmo tempo a música estava estourando também, né? A Blitz foi a primeira banda de rock, assim, que meteu o pé na porta e conseguiu catalisar a imprensa, a crítica, né? O Evandro Mesquita juntou o teatro com a música, então fez uma música teatralizada, né? E isso deu muito certo no verão, e estavam, sabe, muita gente começando a fazer sucesso, as novelas dando muita audiência. Era o começo das novelas bombando ou não? Não, as novelas já tinham bombado, algumas novelas nos anos 70, Entendi. Mas nos anos 80 acontecem as novelas que, né, realmente fizeram história. Por exemplo, eu participei de uma novela chamada Rock Santeiro, que, para você ter uma ideia, e aí eu vou fazer uma comparação aqui, hoje em dia, quando uma novela dá 28 pontos de audiência, as pessoas, sabe... Todo mundo sabe. Todo mundo sabe e acha que, porra, foi demais. E realmente, com a quantidade de diversidade que você tem, TV a cabo, internet... sim, hoje em dia a competição de mídia tá absurdo. Mas o Rock Santeiro foi uma novela que deu 100 pontos de audiência. Caralho! 100 pontos é 100 pontos, sabe? Virou o relógio, assim. Era todo mundo parado assistindo a novela, Entendi. Foi uma novela das 8, uma novela que era da
da Janete Claire e foi escrita pelo Dias Gomes depois, enfim, e que fez muito sucesso. Então, assim, o verão não, mas nos anos 80 as cores cítricas estavam, sabe... na moda? Na moda, então as coisas estavam acontecendo, né? Principalmente na parte cultural, que é uma coisa que eu ficava muito ligado. Você sente saudades de fazer novela, cara? Cara, eu fiz boas novelas, eu fiz poucas e boas novelas, né? Fiz novelas de sucesso, dei sorte de ter pego elencos bons, elencos de muitas estrelas, boas histórias e bons autores, né? Eu fiquei mais marcado mesmo com a questão das novelas das 7 que eu fazia, são novelas naquela época com um pouco mais de humor, né? E uma coisa mais despretensiosa. Eu tenho saudade, assim, eu fiz muita série também, minissérie, e depois eu fui para uma área da TV Globo também que para mim me interessou muito, que foi a área de eventos especiais. Então, para você ter uma ideia, eu apresentei o segundo Rock in Rio, apresentei 5 edições do Hollywood Rock, que era feito no Sambódromo, no Rio de Janeiro, né? Algumas edições do Som Brasil. Então, eu gostava, né? E aí eu trabalhei fazendo backstage, ou às vezes fazia o público, enfim, tudo que você hoje meio que vê no Multishow. Então, eu trabalhei em Michael Jackson, Madonna, Sting, Tina Turner, Paul McCartney, né? Bon Jovi. Então, foi uma experiência foda. Foi uma experiência você tem uma carreira bem eu ampla, gosto. né? Você fez muita coisa, né, cara? Fiz muita coisa enfim... eu não me arrependo de nada, muito pelo contrário, gosto de tudo que eu fiz, coisas que às vezes as pessoas meio que julgam ou criticam, mas enfim, eu sempre, cara, fiz as coisas da maneira que eu quis. Você tá falando da parada não da só dos filmes, pornografia? não só dos filmes, de tudo, assim, sabe? Eu sempre fiz o que eu queria fazer e com as minhas escolhas também, sabe? Eu sempre escolhi, eu vou fazer isso e acabou o assunto. Não quero saber eu acho isso muito foda, cara, o que o cara vai falar, o que vão criticar, vão pensar de mim, o que vão pensar de mim, aí fudeu. Se você vive assim, mano... Não, eu fui assim, né? E infelizmente é isso que eu te falei, né? A gente hoje está num país que é um país que você falar a verdade incomoda muito, que você sair do politicamente correto, às vezes nadar, né, contra a correnteza, andar na contramão, isso implica uma série de coisas, porque as pessoas hoje elas se apresentam muito quadradas, certinhas, né? Mas por trás, meu irmão, elas fazem o pior, às vezes, até do que você. Então, eu acho isso muito foda, entendeu? Eu acho isso muito, muito chato. É uma prisão, né? Construíram uma prisão para a sociedade, que é a prisão do perfeito. Todo mundo tem que parecer e ser perfeito, e qualquer pessoa que não vá no caminho dessa perfeição não só não é perfeito, como é um monstro horrível, desprezível, que deve ser aniquilado e tirado, exilado e tudo mais. É isso aí. E aí começa uma série de coisas, né? Perseguições, retaliações, né? Você se sente muitas vezes colocado de lado por você, às vezes, ter opiniões fortes, opiniões que são suas opiniões, né? São opiniões que você dá, que você pensa dessa maneira, você age dessa maneira, mas você não está cometendo nenhum tipo de crime. De crime, é a tua vida ali, você pensa assim, entendeu? Você gosta do black com laranja, com branco, aí o cara, mas gosta do black com laranja. Não, mas o black em 1826, o black foi usado para não sei o quê. Eu não tenho paciência para isso, entendeu? E eu me desliguei dessa questão das redes sociais na questão da pressão, entendeu? Eu não deixo a rede social hoje me colocar pressão. A rede social? Não, eu acompanho pra caramba, mas eu não deixo mais me pressionar, não deixo mais... Todo dia de manhã, por exemplo, eu acordo muito cedo, eu acordo 4h30 da manhã, 5 horas, eu tô em pé. E aí eu resolvi... Você quer vir? Desculpa. Não, obrigado. Aí eu resolvi há 2 semanas e meia, eu falei, quer saber? Porra, eu fico acordado de 5h30 até 6h30 mexendo no celular, ou
atualizando, estudando, fazendo alguma coisa, né? Eu falei, pô, vou fazer um café com frota, entendeu? Então eu entro ao vivo. E aí, porra, às 5 horas da manhã? 5 horas da manhã entra uma muvuca, entra uma galera. E aí eu vou fazendo café na cozinha lá de casa mesmo, vou fazendo café, vou batendo papo, vou explicando. E aos poucos, né, entra uma galera bacana, uma galera, porra, e aí, bom dia, vamos lá, vamos junto, caralho, a vida é isso. Porra, é difícil para todo mundo tem que trabalhar. Bom, e aí, o cara que acorda às 5 horas da manhã é um cara que tá querendo trabalhar, né? Mas daqui a pouco começa a entrar os caras. Aí, não sei o que, filha da puta, você tá pensando o quê? O caralho, eu te odeio, e blá. E eu levo, na boa, falo o nome do cara e falo, porra, irmão, tu tá me odiando às 5h30 da manhã. Cara, não. Pô, tu tá deitado, tu deve estar deitado, tu não tem a tua mulher não, cara. Tu tá pensando no Alexandre Frota às 5 horas da manhã, tu tá me xingando, cara. Tá ligado? Pô, você tá de brincadeira comigo, irmão. Ele tem que ser muito infeliz, então, mano. Eu vou levando assim, infeliz. Sabe? Vou levando assim, os caras nojentos. Eu falo, porra, eu não perguntei teu apelido, irmão. Fala aí qual que é. Que o foda é que tu entrou na política, né, cara? E a política é foda. Atrai esses caras que são chato pra caralho. Ainda mais nesse momento. Tudo, mano. Ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo polarizado, né? Lula, Bolsonaro, que só existe isso. Então, tá assim, o mundo tá assim, sabe? Por quê, cara? Por que você foi pra política, cara? Cara, eu fui pra política porque eu achei e eu consegui fazer o que eu queria. Que era o quê? Eu queria trabalhar mais do meu lado social com as pessoas, queria mais poder ter a oportunidade de levantar projetos que eu pudesse realmente... sentir orgulho, assim? Sentir orgulho e principalmente atuar, né? Por exemplo, no combate à fome. Combate à fome é uma bandeira minha muito grande e que eu, porra, para fazer o que eu faço hoje em dia, eu sabia que eu precisava ter um respaldo como um deputado federal, entendeu? Que proporciona, que te abre portas, que faz você vencer barreiras, que muitas vezes, apesar da política ser muito, como você falou, criticada e julgada e etc e tal, mas se faz respeitado, você é atendido, né? Então eu consegui juntar isso e da melhor maneira possível, um lado muito bacana, e partir para isso, né? Então, hoje eu tenho alguns projetos que fazem realmente uma ação e uma atuação na sociedade muito grande. A gente tem aí, sem querer ser repetitivo, porque eu vejo todo mundo falando, mas nós temos 33 milhões de brasileiros hoje abaixo da linha da pobreza, com a insegurança alimentar, que não sabe o que vai comer daqui a uma hora, né? Nós temos milhões de brasileiros desempregados e o país realmente voltou para o mapa da fome. O Brasil, há muito tempo, não estava oficialmente no mapa da fome. Ele tinha saído do mapa da fome. Agora nós estamos de volta ao mapa da fome. A pandemia ajudou a trazer muitos moradores de rua, muitas famílias perderam suas casas. A pandemia foi foda, né? Então... Os caras não podiam trabalhar? Como que eles iam sustentar? E aí a gente faz um trabalho muito grande, né, de acolhimento dessas famílias, dessas pessoas. E quando eu falo a gente, porque tem uma equipe grande, mobilizada em função disso. Então, antes, para você ter uma ideia, agora eu não posso mais ir porque eu estou em temporada eleitoral, mas a minha equipe continua atuando. Mas mesmo quando eu estava podendo ir, a gente começou fazendo as segundas-feiras, 10 horas da noite. Depois já passou para segunda, sexta e domingo. Pô, vai para a rua, leva as cestas básicas, leva 500 quentinhas solidárias, pão, água, suco. Tem uma não, isso é nosso. Isso é nosso. É tipo algo que você poderia fazer sem ter na política. Não, mas a política, ela me oferece, ela me dá oportunidade de conseguir essas cestas. De projetar, fazer com que esse projeto ele se torne mais viável, mais palpável, sem que a gente tenha muitas interferências, porque, porra, é um político federal que está por trás de uma ação, entendeu? Ela dá um respaldo e que evita, de credibilidade. E que evita uma série de coisas que pudessem acontecer, né? Tipo o quê? Não sei, neguinho, porra, querer vetar você de fazer isso, querer te fazer algum tipo de retaliação por você estar ali ajudando. Dando comida pros outros? Mas, porra, hoje, cara, para você ter uma ideia, você oferece comida para os outros, os caras falam que você quer aparecer. Entendeu? Aí se você não oferece, você não faz nada.
Entendeu? Nunca dá para estar certo. Nunca dá para você estar certo, Sim. mas enfim. Então a gente tem esse trabalho, aí a gente tem um trabalho também de reconstrução e revitalização de associações que estão esquecidas em bairros. Porque existem bairros hoje que as crianças e os adolescentes e as famílias não têm nada para fazer nos bairros, a não ser ficar na porta de casa e jogar bola na rua e o caramba. Então a gente encontra associações que estão desmanteladas, estão destruídas, a gente reconstrói, revitaliza essas associações e coloca ali dentro oficina de judô, balé, sapateado, dar uma... desenho. Aí, Sim, porra, isso aí. as pessoas começam a frequentar, as famílias começam a frequentar, e aos sábados e domingos você deixa aberto, que vira um case de integração das pessoas, de convivência, né? E, enfim, aí tem os monitores e etc. Muitas vezes a gente tem ajuda das prefeituras para poder trazer os monitores. Então, e todo esse trabalho ele fica muito mais fácil quando você é um deputado. Tem um cargo ali. Porque você liga, o cara te atende, o secretário te atende, o Mas prefeito eu te acho atende. que as pessoas iam te atender só para você ser o frota, tá ligado? Mas talvez só por eu ser o frota artista eu não tivesse tanto, sabe? Pode crer. Eu ligo para um presidente de uma empresa, ele me atende, olha, eu preciso de tantas cestas básicas durante 8 meses, você vai me ajudar? Vou, claro, vamos fazer o projeto, traz aqui. Então, isso abre portas também. Sim. Né? Por exemplo, eu quis que você viesse aí não porque você é deputado federal, tá ligado? Não, claro. Mas porque você é o frota, caralho. Claro. Tá ligado? É da hora isso. Você é um cara que, porra, tá no imaginário da população brasileira desde muito tempo. Foi conhecido por muita gente. Um cara que viveu muitas experiências internas do bastidor da mídia, do bastidor do jornalismo, agora também do bastidor da política. Então você é um cara interessante, tá? E é independente do seu cargo, tá ligado? Eu acho que, não sei, eu não acho que... Bom, pelo menos pra mim é o cargo que importa, é mais a personalidade da pessoa, sabe? E vou te falar outra coisa também que pra mim foi muito importante. Durante muito tempo, e você sabe disso porque você também é ligado, antenado, quantas vezes a gente vê essas imagens em telejornais onde as pessoas estão enfrentando filas intermináveis em hospitais, sem remédio, o filho que chega com a mãe de 70 anos no colo, não tem médico. O SUS é uma guerra. É uma guerra. Triste, é bem triste a parada. E aí, eu, por exemplo, apesar de ser da classe cultural, né, da cultura, eu passei a ser um deputado que invisto na área da saúde. Então, hoje, eu sou um dos deputados que mais invisto na área da saúde. Eu já devo, esses anos todos que passou, foram 50 milhões de reais aproximadamente investidos em santas casas, hospitais, GRAAC, que combate o câncer infantil, a ACD e mais um monte de coisa. Por quê? Porque eu acho que investir em saúde é investir na vida. Em algum momento, a gente vai precisar passar por um hospital, alguém que você conhece, alguém da sua família, alguém da família que está assistindo a gente, enfim. E não dá para você chegar no hospital, irmão, e o cara falar para você que não tem médico, ou falar que não tem remédio. Ou, você tá quase morrendo? Não, fica algumas horas aí na fila, que a gente daqui a pouco resolve. Vai para outro lugar, entendeu? Vai para outro hospital. Então, eu sei que eu não vou resolver essa treta. Eu tenho consciência disso. É impossível. Mas resolver, eu faço, verdade, assim. eu faço a minha parte, entendeu? Eu durmo e falo, cara, como há pouco tempo acho que foi na cidade de São Carlos, eu acho. Eles me pediram que comprasse para eles, via as minhas emendas, um tomógrafo. Sabe? Que era uma coisa que ia atender a cidade toda. Então a gente fez um esforço e entregamos esse aparelho de tomografia. Aí quando chegou lá, eles falaram, mas tem um problema. A gente precisa reformar a sala. Porque senão não dá para pôr. Para poder colocar aí o corredor. Eu até falei com eles assim, vocês não tem outro deputado que pudesse também ajudar nessa parada? Sim. Ou, como é que vocês pedem um carro sem ter a garagem para colocar, né? Então eu falei, vocês precisavam se planejar. Então a gente teve que fazer uma outra operação para poder construir a ter essa verba, né? Liberar essa verba para construir o local onde ia colocar.
Então, assim, é o tempo todo. Se tu pegar meu celular, tu vai ver que são N pedidos. É cadeira de roda, é bengala, é operação de catarata, operação de coração, transferência, minha filha está passando mal, precisa ser transferido para o hospital. Meu irmão, é uma guerra. Eu tenho 4 filhos, estou sem comer aqui em casa, você precisa me ajudar. E é no Facebook, e é no Twitter, e eu procuro ajudar, porque eu acho que o meu entendimento como deputado federal é esse. Meu entendimento como político é esse. É servir a população, servir o povo, ajudar. Ainda que seja só você ajudando e que seja um grãozinho no meio de todo esse oceano. Mas, irmão, é o que eu acho que tem que ser feito e é o que eu acho que eu faço, fazer, sim. Sabe? Então, é o que eu penso que a gente precisa fazer. O país vive um descaso grande, com uma desigualdade enorme, sabe? Socialmente, emocionalmente, o país está muito ferido por causa dessa quantidade de mortes precoces que aconteceu em relação ao Covid. Sim. Muita gente foi embora sem ser aquele, o cara morreu porque era a hora dele. Não, muita gente, a maioria morreu de Covid e não era a hora da pessoa morrer, que a pessoa pegou aquilo, mano. Não, isso é subjetivo, né? Mas dá pra saber qual é a hora. O cara pegou aquilo ali, o cara tava inteiro, entendeu? Entendi. E aí, mas a maioria não foi assim, pô. A maioria foi muita pessoas gente, já debilitadas. Mas muita gente, sim, sabe? Teve casos de pessoas eu acho que as pessoas bem de saúde e morreram. Né? Morreram precocemente. Eu acho que isso, para mim... Causa muita dor na sociedade, com certeza. Eu mesmo perdi muitos amigos meus que, sabe... Você achava que estava bem? Não, o cara estava bem. Não é que eu achava que o cara estava bem. Aí o cara pegou a parada, foi num dia pro hospital, no segundo dia teve uma febre enorme, no terceiro dia ele foi entubado e no quarto morreu. É foda. Sabe? Não, é foda. É triste pra caralho. Essa doença é triste pra caralho. Sabe? Então, o país está, assim, muito emocionalmente ferido. Sim. Né? E, enfim. E toda essa zona aí que você está vendo na política também, né? Antes de você entrar na política, você tinha uma visão de como era a coisa lá dentro. Depois que você entrou, você teve uma outra visão. Uma outra visão. O que exatamente você percebeu? O que você não sabia ou não entendia que você passou a entender depois que entrou? Que lá você não vai mudar as coisas da maneira como você acha que você vai mudar. Aqui fora é muito fácil a gente falar, criticar e botar o dedo na cara dos políticos e o caramba. Depois que você entra lá, existe uma coisa chamada o sistema. Uhum. E o sistema, meu irmão, ele é bruto. Sim. Sabe? Não adianta você querer brigar com o sistema, porque o sistema te engole. Sim. Então, ou você anda numa paralela e vai traçando o seu caminho, e não entra na rota de colisão com o sistema, ou o sistema te arrebenta, irmão. Porque o sistema não é só o Senado, a Câmara, o STF, é tudo, engloba ali, é um sistema, sabe? Sim, muito grande. E a mídia junto com todo mundo que é poderoso, desembargador, as grandes empresas... Porque assim, quando eu vim de novela, teatro e etc., eu já vi muita puxada de tapete, traição nessas... na classe meio, artística, nesse meio. Mas existe na política um negócio muito maior que tem na classe artística, mas na política é muito forte, que é o poder. Sim. Mais do que o dinheiro, é o poder. Porque o poder traz o dinheiro. Sim, sim. O poder traz o dinheiro. Mas o poder de decidir, entendeu? E decidir a vida de milhões de brasileiros. O poder de você mudar as regras, o poder de você criar leis que vai de encontro à sua vida e vai, de alguma maneira, vai mexer com a sociedade. Sim. Isso é muito foda. E aí, cara, o poder, você sabe que um homem com poder, ele é capaz de tudo. Sim. Ele é capaz de tudo. Sim. Né? E aí, quando você chega lá dentro, você fala... Pô, a parada é muito pesada, entendeu? Não é como a gente acha que vai chegar aqui e vai, porra, porque não vai. Porque chega uma ligação e fala, cara, ó, se você fizer isso, isso e isso vai acontecer e você tá fudido. Vai, mas tu vai tomar chumbo quente também do outro lado, entendeu? Sim. E, porra, cara, e aí fica uma covardia,
grande. Até porque eles são muito maiores e numerosos, estão há mais tempo lá. Tipo, você entrou, você era um novato, você nunca faixa tinha branca. participado de Entrei política. Faixa branca lá. Sim, e aí, pô... Tem os caras lá que já estão há 7 mandatos, 8 mandatos lá dentro. E os caras sabem como que funciona as entranhas do poder, né? Sabe como funciona, como deve agir, né? E, cara... Você sente os caras que amaram... Os caras amaram o Collor, amaram... A Dilma, o Lula... A Dilma, o Lula... O Bolsonaro e vão continuar amando qualquer um que for do interesse dele. Exatamente, entendeu? Centrão, essa né? é a jogada. Sim. Então é o seguinte, não tem camisa, então, sabe? Eu ouvindo isso, eu fico muito desiludido com qualquer coisa que tem a ver com a política, entendeu? Para todo mundo que eu falo isso, todo mundo me fala exatamente isso. O cara fala, puta, cara, é a mesma coisa que eu falo para uns amigos meus que são advogados. Eu falo, irmão, você estuda a vida inteira, tu se torna um puta advogado, mas quem decide é o STF no final. Ah, sim. Não, o STF também é um problema, né? Cai na mão do STF e é o STF que vai decidir toda essa... Sabe, tudo isso. Muitas vezes eu falo para os caras, eu falo, pô, deve ser difícil para vocês, como advogado, ter estudado tanto, conhecer tanto de lei, e no final, irmão, independente de você estar certo ou errado, tem um cara que vai falar, não, mas eu acho que é assim e acabou o assunto. Sim, e o problema do STF é, se eles fazem uma parada que é errado, tipo, com quem você vai reclamar? Não vai reclamar com ninguém. Eles só com Deus. Só com Deus. Não tem com quem tu reclamar. Pois entendeu? Porque é a última instância da parada. Né? O STF é o órgão mais poderoso do Brasil. Pô, eu vou te dar um exemplo, cara. Hoje, eu estava vindo para cá, a gente estava ouvindo um negócio hoje no carro e eu já tinha lido no Twitter de manhã. Você acredita que o Cássio Nunes, o ministro Cássio Nunes, colocou uma pressão no governo? Colocou uma pressão no governo dizendo que se o governo não fizesse, não agisse em determinada coisa que ele queria, que ele poderia abrir mão do governo. Ou seja, o cara está lá, ele não está pelo povo, ele está com o governo. Sabe, isso é inadmissível um ministro desse falar uma coisa dessa. Assim como o presidente da Câmara, Alexandre? o presidente da Câmara, o Arthur Lira, porra, ele teve agora, cara, na conversão do Bolsonaro, ele é presidente da Câmara, ele foi com a camisa Bolsonaro. É mesmo? Porra, uma camisa azul, escrito Bolsonaro. Cara, ele tem que ser o cara mais... independente? Porra... Não é independente, ele tem que ser um cara que tem que ser imparcial nisso. Ele não pode chegar lá e, porra, se posicionar, porque, por exemplo, ele tem 150 pedidos de impeachment do Bolsonaro. Um exemplo. Você acha que ele vai botar algum para andar? Não vai botar. E ele ainda vai e se declara para o Bolsonaro. Ele não podia, ele pode até nas internas se declarar, mas ele não pode chegar. E porque, porra, amanhã vai ter uma sessão da Câmara. Porra, como que os deputados vão olhar para a cara dele, irmão? Falar, pô, eu vou tentar passar uma lei que, porra, eu já sei que esse cara aí, ele... É do Bolsonaro. É do Bolsonaro. Bom, de certa forma, é bom que esteja às claras também, né? Que a gente saiba onde está cada um. Mas aí fica, pô, ele não pode ser o presidente, cara. O presidente tem que ser, pelo menos, ele tem que estar nas internas. Sim, mas aí a Câmara tinha que achar isso ruim, né? Mas, porra... E aí tirar o cara. Aí entrou o sistema, e o sistema é que colocou ele lá, e um sistema muito forte, entendeu? E você acha que o sistema hoje é pró-Bolsonaro? Cara, o sistema, ele é pró quem ele... Ele não é pró ninguém, ele é pró próprio sistema. Ele usa o Bolsonaro, então. Ele usa todos que vão para lá, entendeu? Entendi. O sistema, ele não tem camisa. Quem que você acha que tá por trás? Quem que você acha que são os players mais fortes desse sistema aí? Quem que é os caras que comandam o sistema? Porque deve ter alguém, que alguém manda naquela porra, né? Não, presidente do Senado, presidente eu sei que esses caras são tudo peão, sabia? Não, mas os caras estão... Mas eles estão dentro do sistema, pô. Não, eles são, mas eles são o peão do sistema, não são o cabeça, tá ligado? Deve ter alguns empresários por trás, entendeu? Fortes, muito grandes. Eu acho que é a oligarquia que manda no sistema. Os banqueiros, sabe? Os banqueiros estão por trás também disso, que os banqueiros decidem o jogo, muitas vezes, você sabe disso, né? Grandes empresários,
E é foda, né? Porque eles sequestram o Estado, porque eles têm muito dinheiro. Eles são os grandes titãs da indústria e do comércio, etc. Aí eles vão lá, pagam um monte de campanha, financiam um monte de campanha, adquirem favores com esses caras e depois eles comandam o sistema. Eles financiam a situação, a oposição, a terceira via, a quarta via, a quinta via, a sexta via. Eles não querem saber. Eles espalham porque eles falam, bom, quem ganhar tá bem com a gente. Sim. Entendeu? Quem ganhar deve favor pra gente. Sim. E assim vai ser. Então, irmão, faz lá a tua campanha, toma aqui, faz a tua, entra na arena e briga. Quem ficar em pé... Vai obedecer nós de qualquer jeito. Vai obedecer nós de qualquer jeito. Todo mundo. A gente comprou todo mundo. É mais ou menos isso. É uma merda isso, cara. Eu fico muito desiludido com o futuro do país, tá ligado? Eu fico pensando, como que a gente então muda isso? Como que a gente faz com que o sistema trabalhe para a gente... pro melhor do povo e não pro melhor do que a oligarquia quer. Tinha que começar com uma limpeza grande na Câmara e no Senado, desviciar isso. Então. Porque os que aparecem pro povo votar são quem tem dinheiro. Você sabe que esse ano, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, você sabe que cada voto esse ano vai custar R$100, no mínimo. Ah, é? Então o cara que quer se eleger, ele vai gastar dinheiro. Tem muito cara que vai gastar dinheiro. Na eleição passada, a gente tem até a gente tem conhecimento disso, de deputados que gastaram aí, deputados ou equipes que gastaram para eleger alguém entre 17 e 20 milhões e não elegeu. Mas esse ano o voto vai custar R$100. O que eu sempre falo é o seguinte, vender o voto é um crime, tá? E essa pessoa que vende o voto dela, que ela acaba... recebendo para ela votar numa pessoa que ela nem acredita, ela não pode, nos 4 anos, Monark, reclamar do saneamento básico. Não pode reclamar ela não de nada. pode reclamar que o transporte está precário. Ela não pode reclamar que a saúde tá ruim. Ela não pode reclamar. Ela ajudou a ficar ruim. Ela vendeu o voto. Ela vendeu o voto. Sim. Entendeu? Então isso é muito grave. Só que, meu irmão, os caras chegam atropelando com dinheiro e vai comprando... Né? E não é só comprar individualmente o voto da pessoa. Você pega a Globo, o SBT, o YouTube, o Facebook, o Instagram. Você joga 20 milhões de anúncio lá. O próprio Bolsonaro disse que ele passou não sei quanto tempo aí ameaçando a TV Globo, a não assinar a concessão da TV Globo, uma série de coisas. E hoje, um dos maiores investidores em propaganda na TV Globo é o governo do Bolsonaro. Sim, ele se rendeu ao sistema. Porque ele viu que, a audiência que a Globo tem, necessariamente o governo dele precisa, daquela propaganda precisa estar lá. Então, é complicado, cara. O Bolsonaro, infelizmente, ele entrou numa parada de ser antissistema. Imagina até que foi por isso que tu apoiou ele lá no começo, né? Mas bateu. Mas é que ele chegou lá, eu acho que ele chegou lá e viu a mesma coisa que você viu. Meu irmão, os caras... tem o controle. Mas ele já estava lá, sabe o que eu acho, o Monark? Ele já estava lá há 27 anos, irmão. Ele sabia já. Ele sabia da parada, ele sabe como funciona. Se ele quis dar um bote nos caras, entendeu? Ele só se fudeu. E eu sou testemunha, agora eu falo para você que muitas pessoas desse centrão, na primeira votação que a gente teve de 2019, falaram para mim assim, se esse filho da puta está pensando que nós vamos abaixar a cabeça para ele, nós não vamos baixar a cabeça para ele. Vou te explicar por quê. Vários deputados estavam reclamando que estavam indo no Palácio e ficava 1 hora, 2 horas esperando para ser atendido e não era atendido, ou quando era atendido por uma outra pessoa que não era a pessoa que eles gostariam de falar. Esse é o primeiro ponto. Aí eu me lembro que uma das primeiras votações, o vice-presidente, o Mourão, ele pediu para que fosse colocado sigilo, porque tudo nesse governo é sigilo de 100 anos. Ele pediu para colocar sigilo de 100 anos numa documentação. E foi lá para dentro da Câmara. Irmão, e eu estava lá na hora e eu vi os caras do Centrão falaram, inclusive comigo, falaram, esse cara tá louco, vamos dar uma resposta para ele agora. E voltou para lá com 460 e poucos não.
Ou seja, não deixou passar isso. Foi a primeira logo resposta. Na hora que ele viu, mano, eu não tenho poder nenhum no Congresso. Aí ele tinha uma pedra no caminho dele chamada Rodrigo Maia. Que então ele não tinha controle da Câmara por causa do Rodrigo. Né? Então, ele faz com que na eleição para presidente chegue o Arthur Lira, porque o Arthur Lira deu a ele toda a condição dele ter o controle da Câmara na mão, que é o que ele precisa para passar, por exemplo, mais veneno no prato da família brasileira, a questão do agrotóxico. Passou rápido, não deu nem para discutir. E também porque é interesse do titã de indústria, que é a indústria agropecuária. Mineração nas terras indígenas. Passou rápido, não houve uma discussão. Porque o certo, Monark, é isso ser discutido numa comissão especial. Depois que é discutido na comissão especial e com audiências públicas, ouvindo a sociedade, ouvindo as pessoas, os interessados em cada tema, aí sim, vota ali dentro e aí depois leva-se para o plenário, para poder haver discussão. E muitas vezes o sistema tratora isso e passa direto, pula essa parte. Então, nem você... É interesse do sistema. Nem você como sociedade pode dar opinião. Que é um absurdo, né? Nem os deputados podem dar opinião. É uma coisa fechada entre os líderes, bota para votar e acabou. Entendeu? Isso não é democracia, né? Pois é, mas é assim que funciona. Por isso muitas que eu falo vezes, que a gente vive numa oligarquia. Muitas vezes tem funcionado assim, cara. Sim, muitas vezes. E eu acho que as pessoas confundem de achar que o Bolsonaro tem um poder sobre o Congresso, mas eu acho que quando ele fez as manobras para pôr o Lira ali, ele não ganhou um poder no Congresso para ele. O que ele ganhou foi uma garantia de que ele não vai ser impeachmentado. Mas as coisas que ele quer mesmo fazer, que o governo dele quer mesmo fazer, eu não sei se ele consegue passar. Concordo com você também. Tem bastante nem vou chamar de narrativa, tem bastante dessas considerações que você falou também. Sim. É um caminho bem real, bem verdadeiro em relação a isso. Sabe? E por que você quer voltar pra política, velho? Sai dessa porra, velho. Essa porra não tem futuro, não. Não, cara, mas eu tenho feito um trabalho que bacana. Eu tenho trabalhado, sou um deputado que entrego para a população, sabe? Eu sou um deputado que, porra, eu não tirei R$1 em orçamento secreto. Não? Nunca. Sabe? Pode me virar de cabeça para baixo. Não. Estou te falando até porque já saiu a lista com a maioria dos nomes e o meu nome não se encontra lá, porque eu não faço negócio com os caras, não negociei, não montei, não armei nada, não votei para ganhar emenda, muito pelo contrário. Então, eu sou um deputado que, assim, trabalho sério, entrego, me dedico e tenho conseguido fazer as coisas que eu me propus a fazer. Né? Sou hoje o deputado com o maior número de projetos em defesa dos autistas. Legal. Sou o deputado com o maior número de projetos em defesa da mulher brasileira, só para você ter uma ideia disso. Então, eu realmente trabalho. Eu quero fazer alguma coisa que, porra, amanhã minha filha fale, caramba, cara, meu pai ajudou a fazer isso. Pra dar orgulho nela, né? Meu pai, porra, ele ajudou a criar essa lei, ele ajudou a mudar essa história. E outra coisa, cara, eu sou muito... Sabe, assim, coração. Não dá para você ver a sociedade passando o perrengue que está passando, as situações, a desigualdade e não fazer nada, entendeu? Então, eu junto a política, eu acho que eu uso a política para chegar em pontos que talvez eu não chegasse, mesmo sendo o Alexandre Frota, talvez eu não chegasse. E como político eu chego. E aí eu consigo, de alguma forma, mudar a história daquela família, daquela criança, daquela pessoa, o que eu já tenho feito com centenas, talvez milhares de pessoas, entendeu? Pode crer. Não, eu entendo, tipo... Pô, pelo menos alguma coisa eu vou fazer aqui, senão estaria um outro cara no meu lugar que e talvez ia sem só fazer cagar, isso, ia ficar pegando orçamento secreto e não sei o quê. Entendi. Eu acho que a questão do orçamento secreto, para mim, é uma coisa assim, o orçamento secreto é uma propina institucionalizada. Entendeu?
Ah, não, com certeza. É uma maneira que eles encontraram... De comprar apoio dentro do Congresso. Pronto, você falou tudo. Então, acabou. E você aí... fala, ih, caralho, mensalão dá uma merda, né? A gente vai preso, puta, que BO do caralho. Vamos fazer um negócio... Vamos criar uma outra coisa? A gente não precisa se fazer legal, a gente é dono do sistema da lei, a gente passa uma lei aqui. É isso aí, acabou. Acabou. É triste, e aí, porra, cara, e aí se você pegar assim a votação, você vai ver que eu tô sempre do lado que perde. Pode crer. Tô sempre do lado que perde. Eu tô entre aqueles 120 deputados que vota pela democracia, que vota pelo povo, que vota acreditando que você pode mudar ou que aquilo tá errado na questão para a sociedade. Sim, sim. E cara, a gente já entra na votação sabendo que, meu irmão, tem 364 deputados que vão... É tipo enxugar um gelo, né? Vai enxugando gelo, você fala, puta, nunca, essa porra vai ficar congelada mesmo. Porque muitos deputados ficam ali só pra... É pra votar sim. Eles têm dono. Pra votar, né? não. Eles têm dono. Entendeu? Eu não tenho, cara. Como que a gente... Ah, cara, como que a gente muda essa porra, cara? Porque... Porra, no Brasil... voto, irmão. Tem que ser no voto. Aí não... Então, aí não muda. Ligado? O voto não Vou muda comer nada. uma parada dessa. Manda ver, pô. O voto, pra mim, hoje em dia, parece uma ilusão. Parece ser um sistema que o próprio sistema criou pra falar assim, ó, não, você tá numa democracia, pô. Você controla, é você que é o poderoso aqui, tá bom? Você controla, é o povo que manda. É. Aí, vota lá. Aí a gente vota, sente que a gente tá numa democracia e que as coisas podem mudar um dia, mas é só uma ilusão. É só uma ilusão. É. Na verdade, você vai votar, o seu voto não vale porra nenhuma. Você não faz nada lá dentro sozinho, você precisa, né? Eu fui um dos deputados, quando cheguei lá dentro, fui talvez o primeiro deputado que abriu diálogo com a esquerda. E eu achei isso importante, porque, cara, você não consegue fazer nada sozinho e você tem que saber ouvir o contraditório. Em algum momento lá dentro, para um projeto teu andar, você vai precisar de mim. Claro. E eu vou precisar de você para isso andar. Porque então, ninguém passa nada sozinho. Ninguém passa nada sozinho lá dentro, né? Eu faço parte da Comissão de Cultura, sou titular da Comissão de Cultura e agora fui convidado para ser titular da Comissão de Direitos Humanos. E, cara, eu trabalho com deputados totalmente voltados para o social. Deputados que, sabe, eles estão ali para trabalhar pelo povo. Eu aprendi isso com eles, a importância de você ficar antenado para as questões das classes minoritárias, das pessoas que realmente precisam e etc. Então, ter sido chamado agora para a Comissão de Direitos Humanos, para mim é muito bacana. O que faz uma Comissão de Direitos Humanos? Cara, você trabalha não só leis que possam melhorar a questão da sociedade, principalmente da minoria em relação a crimes, a questões raciais, a questões... A comissão, o que ela faz exatamente dentro dessas leis? Ela propõe leis? Ela propõe leis, analisa leis e também faz a defesa de projetos que possam, de alguma forma, diminuir, né, talvez amenizar a violência que você vê contra seres humanos, crianças e adolescentes, idosos e mulheres e etc. Aí chega uma lei, então, para você lá, você está lá na comissão, chega uma lei que a comissão quer aprovar e aí você tem que conversar com os deputados para que... Daquela comissão. Daquela comissão. Você, como deputado, você pode fazer um projeto para qualquer comissão. Aí você faz e esse projeto, obviamente, vai chegar lá para a Comissão da Cultura. Quando chega o projeto na Comissão de Cultura, é destacado um deputado daquela comissão que vai ser o relator do teu projeto. Ele vai relatar o teu projeto, ele vai traduzir aquilo, vai... transformar em projeto de lei. Melhorar, não, ele já vem como projeto. Entendi. Ele vai, talvez, readequar o teu projeto. Aí tem algum deputado que fala, pô, mas aquilo que ele escreveu ali, eu acho que ficaria melhor assim. Então eu vou fazer uma emenda dentro desse projeto. E aí ele vai construindo o projeto, vai aceitando as emendas. Aí ele apresenta a relatoria
e se diz favorável ou não. Se ele fala que ele é favorável, então existe a votação, todo mundo vota, passou, aí vai para o plenário. Entendi, é uma votação dentro da comissão. É uma votação dentro da comissão. Entendi. Que acontece, mas depois da relatoria dele. Entendi. Ele falando que o seu projeto é adequado, o seu projeto está dentro da nossa Constituição, está dentro da lei, das entendeu? Normas gerais. Das normas gerais, e que 8 deputados colocaram o dedo dentro do teu projeto e modificaram, incluíram, tiraram, entendeu? Dentro do teu projeto. Entendi. E é uma coisa bem... Aí depois que a comissão aprova, ela é garantido que vai para plenário? Mas aí tem um trabalho que é feito junto aos líderes e ao presidente da Câmara, né? A gente votou ano passado um projeto que estava lá desde 94. Nossa! Desde 1994. Caralho, por que tava tanto tempo lá? Ficou lá, cara. Vai passando. Puta, eu nem me lembro, cara, mas vou te falar que eu me lembro que o que me chocou é porque eu vi que a data, o projeto estava lá desde 1994. Eu falei, pô, cara, eu não acredito. Foi idas e vindas, foi passando em legislação, né, a legislatura, e, enfim, a gente votou esse projeto de 1994. Não me esqueço mais. Pode crer. Imagina tanta coisa que devem ter... Boas ideias que não devem estar paradas lá naquele sistema muitas. engessado. Muitas, mas o problema é que tem que haver uma costura, né, para que o projeto chegue. Quem faz parte da patota, da panela, consegue colocar os projetos mais rápido. Quem não faz, apanha um pouquinho para poder... Esse ano eu tive a coautoria da lei Aldir Blanc, né, que ajudou aí a classe artística e que vai continuar ajudando. O que ela faz, essa lei? Deu 3 bilhões de reais, garante 3 bilhões de reais para a classe cultural. Entendi. Né? Você vai poder buscar isso para os seus projetos, você, qualquer um que está assistindo a gente não aqui. Não é só tipo os poderosos da classe artística. Não. Essa foi a lei Aldir Blanc. Aí a gente fez a lei Aldir Blanc 2 para que possa isso permanecer, entendeu? Definitivamente. Uma data de ela tinha expiração. Só durante a pandemia. Ah, entendi. E fizemos também a lei Paulo Gustavo, que ela é mais voltada para o audiovisual, para o cinema, para facilitar o investimento, para facilitar... Mas você acha que o cinema precisa dessa grana? Cara, tem muita gente que quer começar alguma coisa e não consegue no audiovisual. Tem muita gente. Tem muita gente que tem seus filmes parados, porque... porque, sei lá, eu sinto que o filme é uma parada de mercado. Se tem uma boa ideia de um filme, vai para as empresas. Mas é difícil às vezes as empresas... que o cinema brasileiro ele é meio... É difícil. Paradão, né? Então a gente procura, com isso, dar uma injeção, uma visibilidade, né? Fomentar a cultura, fomentar a arte, fomentar mais emprego, né? Para técnicos, diretores, produtores, atores, atrizes, diretores, escritores, enfim. Entendi. A gente... É uma maneira de garantir, né, um investimento... Nessa indústria e um investimento real, necessário para eles, né? A gente entende que a classe cultural foi uma das mais prejudicadas com a pandemia. Por quê? Né? Porque foi a primeira a parar. Tudo, né? Parou teatro, parou foi a primeira a parar e está sendo a última a voltar. Porque é supérfluo, né? Em teoria, né? Então ficou uma coisa que para a gente foi muito difícil conseguir passar essas leis, conseguir trabalhar isso. Não foi um trabalho fácil, não, mas a gente conseguiu. Mas confesso para você que eu não divido a sua visão que deveria o Estado passar essas paradas, tá ligado? Você acha que Eu acho que o Estado não tinha que fazer nada. Ele tinha que parar de encher o saco das pessoas. Ele tinha que parar de pôr o pé na cabeça do brasileiro, inventar um monte de coisa de burocracia. Não, se você quiser trabalhar, você tem que ter essa permissão do Estado, essa permissão do Estado. Mas talvez, Monark, diferentemente do que a gente vê
nos Estados Unidos, em Nova York, onde as empresas realmente apostam nos espetáculos culturais, nos teatros, nos shows, etc. Você olha lá fora, tem grandes patrocinadores, tem grandes investimentos. Aqui não existe essa cultura de investimentos. Então, se o Estado não empurrar, se o Estado não ajudar, talvez você não conseguisse fazer uma série de coisas que já foram feitas, porque falta essa cultura do investimento. Aí entra nisso que você falou. Só quem consegue, os grandes patrocinadores, são aquelas medalhas, aqueles grandes artistas e grandes produtores que conseguem ter, né, os seus projetos financiados empresa, porque eles são amigos do dono, os negócios aí assim. entra um monte de coisa. O cara está fazendo novela, o cara, né, tá fazendo sucesso. Então... É o que faz sentido também, né? Se eu for investir em algum artista... Você vai investir num cara que já está fazendo... O cara que já tem carreira, público, né? Já tem carreira, É isso, mas não tem, o país não tem muito essa cultura de ter esse investimento assim, sistematicamente, eu tô te falando. Como tem lá fora, você chega lá fora, pô, tu fala, caraca, mano, troço aqui... Broadway, os negócios, mas eles não dependem do... Não precisa do Estado, né? De nada, porque... Eles têm essa coisa. Porque eles têm esse valor, né? A cultura deles valoriza, né? O brasileiro não entendeu que... E uma coisa que os sul-coreanos aprenderam. Que um país que produz uma mídia de entretenimento foda, ele é altamente positivo pro país. Olha o tanto de série coreana que a gente tá vendo. Novela, assim. Tem um amigo meu que compra novela coreana. Então, isso não é massa. Tipo, pra Coreia do Sul é massa. A Coreia do Sul parece, tipo... Puta, olha, é um país desenvolvidão, tá exportando a cultura deles para outro país através de uma mídia muito bem feita. E exportando ainda para o Brasil, que é um craque em fazer novela, né? Pois é. Porque o Brasil ele é considerado, na questão de novela, como era o Hollywood para a questão do cinema, né? Sim. Então, as nossas novelas, guardadas as críticas, muita gente não gosta, etc., mas são as melhores novelas do mundo ainda, são feitas, né, pelos brasileiros. Sim. Né? Eu lembro que quando eu fui para Portugal, os portugueses tudo via novela brasileira. Lá é uma febre. A novela fez o que as séries coreanas estão fazendo, só que a gente só conseguiu emplacar as novelas nos países que falam português. Eu não sei se elas atingiram os Estados Unidos, não, eles atingiram outros países e foram dublados, obviamente, né? Mas, e fizeram sucesso. Mas as nossas novelas, elas são, muitas vezes, são novelas imbatíveis e vendidas para... A gente sabe fazer novela. Isso é um fato. Assim. E sabe assistir também, né? Apesar de que, agora com essa nova geração, né? A geração do celular e etc., a coisa meio que não existe mais. Nem era da sua época, eu acho, mas antigamente os caras falavam, pô, meu irmão, eu tenho que ir embora porque vai passar a novela das 8. Sim, entendeu? Sim. Pô, eu vou embora porque eu vou assistir a novela das 7, né? Não, eu vi. O gato tá lendo um livro ali, mano. Foi lá se... Ele tá se olhando Tá pedindo carinho pro livro agora. É. Ele tá muito carente, esse gatão. É que ele passou mal, aí foi pro veterinário, aí eles ficam... Olha lá, vai pedir carinho agora pra você. O Ark gosta de roubar a cena, né, gordão? Mas é foda, o Brasil tem um papel. Eu queria ver... Pô, por que nunca fizeram Tropa de Elite 3, mano? Tô puto com essa porra. Tropa de Elite é foda pra caralho. É uma realidade, né? Mas você viu o que aconteceu com o Padilha, o diretor, né? O Padilha sofreu uma retaliação muito grande por parte da milícia, por parte de polícia e talvez até por parte também do crime organizado. Ele quase foi sequestrado. É mesmo? Eu não sabia disso. Tem um documentário, inclusive, ele falando sobre isso. Ele passou, né, por momentos difíceis e ele achou melhor, inclusive ele mora fora do Brasil, ele achou melhor pegar a família e sair fora. Caralho, por isso então? Cara, o Tropa de Elite 1 é a mais pura realidade do que acontece no Rio de Janeiro, a gente sabe que é daquele jeito. Pode crer. Exatamente. Inclusive, ontem, eu vi numa rede social, eu vi no Facebook, aquele ator que fez o Sandro, que faz o capitão que vira meio miliciano.
Esqueci o nome do Sandro, eu gosto dele. Mas bigode, não? Não, o Sandro, ele tem... Sandro alguma coisa aí, ele vai procurar ali, ó. Põe aí. Sandro, ator Sandro da... Sandro Rocha. Pô, o Sandro Rocha, a ele aí, ó. Essa cena aqui, e aqui ele tá ele faz a Tropa de Elite 2 também, que ele manda matar até o cara naquela hora. Sim. Ele que dá a ordem. Cara, ele contou uma parada que ele falou assim, meu irmão, pô, tava já, sei lá quantos meses ensaiando e o caramba, papapá, já tava configurado o personagem. E aí eu saí para dar uma volta de carro, caí numa blitz. E aí ele falou, agora eu vou ver se eu realmente estou mandando bem ou não. Aí ele disse que viu pelo retrovisor vindo um cara e a patente era sargento. Aí quando o cara colou do lado dele, ele abriu o vidro do carro e falou, ô Praça, é o seguinte, irmão, tô, porra, em cima da hora. Aí o cara falou, porra, pois não, senhor. E ele... vazou. Caralho, botou pra caralho, né? E aí ele testou a parada como é que os caras agem nessa situação. Pode crer, né? Ele contando isso, cara, eu falei, puta, olha o Sandro, a parada que ele passou, mano. Ele se deu bem, né? Ele se deu bem nessa situação e ele testou ali essa questão. Se era a realidade mesmo. Se era a realidade, se o que ele estava aprendendo poderia funcionar, né? E o negócio foi muito real, cara, é muito real. Não, o filme é muito bom. Eu fiquei, porra, eu falei, caraca, mano, entendeu? O bagulho é sério, né? O bagulho é sério. Você viu esses dias aí do helicóptero da polícia que estava fazendo alguma coisa? Vi, os caras fuzilando o helicóptero. Cara, é muito preocupante. Com aquelas balas traçantes. É antiaérea, né? Derruba avião, helicóptero do cara. Falei assim, mano, a bandidagem tá num nível tão elevado que eles trocam tiro de igual para igual com a polícia, com o helicóptero. Ou mais até, melhor, né? Eles têm melhor equipamento, segundo o Porque relato, o traficante investe em arma, né? Já o Estado... Segundo o relato dos próprios polícias, o armamento dos caras é muito melhor, mais pesado, né? E, enfim. E a polícia, o Estado não entra numa série de localizações e de locais, né? Não pode. Recentemente, o próprio STF proibiu, né, durante a pandemia, que a polícia fizesse incursões nas favelas e etc e tal. Então, meu irmão, a coisa tá de um nível aqui em São Paulo, se tu assistiu da Atena, todo dia tu vê PCC com linha de ônibus, com estado açougue, paralelo. com não sei mais o quê. Os caras, sabe, dominaram. Agora, empresta dinheiro para não sei o quê, empresta, financia. Meu irmão, dá medo essa porra? Não dá medo do Brasil virar tipo o que aconteceu no México? Cara, eu vou te falar o seguinte, que, dá muita vontade de ir embora, sabe? Assim, tô com essa vontade também, cara. Porque, vou te falar que... De sair desse país, velho. Aqui não tem muito... futuro, mano. Você não vê futuro. Não, você olha assim e fala, mano, o que vai acontecer? Ou o PCC começa a dominar tudo, cada vez mais, porque ele só tá crescendo, só tá aumentando a sua influência. Fora essa violência, né, cara? Os caras estão matando por causa de um celular, por causa de um tênis, mata teu filho, mata o teu pai na porta da casa, mata quando o cara tá chegando de carro para estacionar, mata... Meu irmão, os caras estão matando, não existe ética, não existe porra nenhuma, os caras não querem mais saber. Sim. Né? E essa violência, cara... Aí, se tu vai combater essa violência, viram... Não, porque polícia só mata trabalhador, só mata bandido, não sei o que, não, então não pode. Então, cara, fica todo mundo meio assim, sabe? O que a gente faz? O que faz? É o caso, por exemplo, entra governo, sai governo, ninguém acaba com a Cracolândia. E quando vai acabar com a Cracolândia, viram um inferno total, como foi a última vez agora, que se transformou em 18 Cracolândias. Que crescem, cada uma individualmente, cada vez mais. Os caras se espalharam, ninguém sabe. Se chega e vai tirar na força, direitos humanos, absurdo, caralho, não sei o que, coisa e tal, isso é uma doença, não sei o que, tem que ser um tratamento diferenciado. Tá bom, então não vamos chegar com força. Então vamos chegar como? Então vamos o cara não quer sair. O cara fala, não, meu irmão, aqui eu não saio, aqui eu vou viver aqui, o caramba. Porra, então o que faz, cara? Como é que tira? Por que eles não oferecem uma grana pro cara? Fala assim, cara, se você vir aqui e ficar de reabilitação durante 2 semanas nesse prédio aqui do governo, quando você vai ter todo cuidado, a gente dá R$1.000. Eu acho que tinha que montar um cracódromo. Um cracódromo? Como seria isso? Tipo um sambódromo do crack, entendeu? Botar um cracódromo
Deixar os caras... Fazer um... Você quer usar o crack? Usa aí, então. Fazer um pico que os caras morassem ali, ficassem ali, e ali toma banho e vive ali, meu irmão. Sacou? Sim. Melhor do que eles... Um local específico e que pudesse viver ali. E vai saindo morto. À medida que vai tendo as overdoses, sei lá. É triste, morre. Né? É triste, mas vai fazer como? Tinha que criar se o cara não quer se ajudar, Se o cara não quer se ajudar, deixa ali. Agora, o que não dá também é para as pessoas que trabalharam a vida inteira, construíram seus negócios. Porra, o cara não pode abrir a loja dele porque a Cracolândia está na porta da loja dele. O cara abre, é assaltado, é agredido, é violentado. Ninguém vai, não consegue parar de carro, não consegue ir ali comprar um negócio porque está lotado. Então você vê os estabelecimentos falindo, os estabelecimentos fechando, os estabelecimentos, os caras falando, meu irmão, não posso abrir. Eu vi outro dia a entrevista do cara falando, cara, eu não posso abrir, já estou há 3 semanas fechado. Porque, todo dia quando eu chego aqui, 6 horas da manhã, tá a Cracolândia na porta da minha loja. Não vem ninguém aqui comprar, nenhum cliente, os clientes foram embora. E eu vou ficar com a porta aberta, os caras entram aqui, já bateram no meu funcionário, jogam saco de merda, saco de mijo aqui dentro, sabe? Porra, entra aqui, pega as coisas e o caralho. Esse problema é um problema difícil. Puta, cara, e ninguém resolve. Ninguém conseguiu resolver. Podia legalizar a droga, né? Acho que talvez ajudasse, né? Eu não sei, cara. Eu não consigo... eu, sinceramente, não consigo te dar uma resposta em relação... Uma solução, né? Uma solução. Ah, não é só você, não. É todo mundo, todo né? mundo, né? Porra, é todo mundo, Ninguém consegue ver, porque você não pode também prender os caras à força só porque ele tá usando droga ali, Pois né? é. Mas e aí? Vai deixar também a situação... O que faz? E aí isso envolve um monte de assalto, entendeu? Os caras ficam loucos, aí quebra carro, entendeu? Aí quebra carro, assalta as pessoas, agride estudantes, sabe? Ameaça as mulheres. Vira um caos. Um caos. Fica um caos. É um caos social. Sim. É um caos social, estrutural, sabe? Mas será que se desse dinheiro pros caras, os caras não iam? Puta, o cara ia consumir mais ainda, né? Não, mas pra você ganhar R$1.000, você tem que ficar 2 semanas aqui limpo. Aí você fica limpo. Se depois você quiser ganhar esses R$1.000 e voltar pra Aí ficava 5 gastando os 1.000 lá. Porra. Você vai dar R$1.000 pro cara, ele vai se matar rapidinho. Meio triste falar isso, né? Mas é verdade. Cara, os caras... É uma doença... É uma doença e é difícil pra caralho você... Não é uma doença... Não, o cara que é drogado, ele passa por uma síndrome, ele tá doente. Ele precisa de tratamento. Só que, como que você vai tirar esse cara, vai fazer ele entender que ele tá doente, que ele precisa de tratamento e vai trancar ele numa clínica? Ele vai ficar louco. Ele vai falar, porra, eu quero a minha liberdade. Por isso que esses caras não querem ir para nenhum outro lugar. Eles querem estar na rua. Eles querem estar na rua. Albergue, muito menos. Os albergues da prefeitura, eles têm horário para entrar, horário para apagar a luz, horário para dormir, horário para acordar, tomar o café e rapar dali. Pode crer. O cara não quer isso. O cara não quer essa disciplina. Entendeu? Então é uma coisa que precisa ser estudada, debatida, porque parte da sociedade acha que é uma questão de doença e de reeducação e etc. Escolhas erradas da vida, né? Outra parte acha que tem que chegar lá e passar o rodo e tirar também todo mundo. Então, os lados não se entendem. Sim. Entendeu? Porque é que a resposta está no meio, né? A resposta está no meio. Eu, sinceramente, não sei te dar essa resposta. Eu também não sei te dar resposta também sobre isso. Só sei que é triste. O que você acha sobre a legalização das drogas? Sobre a legalização? Cara, eu acho o seguinte, eu sou um cara que sou ex-usuário, né? Tive muitos problemas com cocaína, com maconha, com êxtase, né? Eu tô limpo há 15 anos. 15 anos? 15 anos. Eu fui ao fundo do poço e consegui me reerguer. Perdi tudo que eu tinha na minha vida em função de drogas. Então, eu não gosto de aconselhar ninguém, né, nessa questão de, olha, não usa ou usa. Eu acho que são escolhas, a vida é feita de escolhas. Se eu puder falar da minha experiência e o que eu passei
para a pessoa, e isso convencer a ela de que o caminho que eu segui foi um caminho árduo e que me levou a perder tudo na vida, família, dinheiro, bens materiais, etc., talvez o cara se toque e veja que realmente não é um melhor caminho. Mas, por outro lado, eu vejo que você, quando você se expõe, né, ao uso da droga, você está propício a passar por uma série de situações. Você tá se entregando a uma coisa que, às vezes, né, para determinadas pessoas, elas têm o controle da droga e outras não têm o controle da droga. E acaba interferindo. Sendo controlada pela droga. Não, acaba interferindo na vida da pessoa, né? Então, é difícil. Eu sou a prova viva de que você pode sobreviver, mas você precisa querer sobreviver, né? Eu ficava muito preocupado em, ter uma overdose e ser achado morto, sabe? Assim como foi o Chorão, né? Eu ficava muito preocupado com isso. Então, eu entendi que eu tinha que parar, tinha que me libertar disso, eu queria viver. Eu não queria me matar, eu queria viver, né? E eu encontrei isso, foi comigo mesmo, eu não tive ajuda de ninguém, assim, sabe? Teve que fazer um rehab, eu não sei. Não fui parar na clínica. Várias vezes eu fiquei pensando em me internar e etc., mas não fui me internar, não tive coragem, mas tive coragem de parar. Tive coragem de parar, né? Eu acho que, cara, a vida ela é feita de escolhas. Eu sou um cara que eu não posso, né, por tudo que eu vivi, eu talvez não tenha esse direito de falar para ele, cara, olha, não usa ou usa, sabe? Porque você estaria, tipo, você usou, né? Você eu usei muito, entendeu? Então, porra... Bom, eu já também usei droga. E aí eu colhi o ônus e o bônus dessa situação toda. Porque tem o bônus, senão ninguém usava. Ninguém usava, se não fosse prazeroso, de certa forma, né? Então, Mas você acha que foi a maconha ou a cocaína que... Não, eu comecei com a bebida, né? Comecei com cerveja. Sim. Eu entrei, minha entrada no mundo das drogas foi através da bebida. O álcool, né? O álcool, o álcool é a maior porta de entrada para as drogas. A galera fala que é a maconha, mas eu sei que é o álcool, tá ligado? Porque o álcool é legal, é mais fácil de acesso, e quando você toma álcool, você fica totalmente desinibido. Coisas que você não faria antes, você faz porque você tá bebaço. E aí, foda-se, vamos lá. E vai embora. E aí você acaba conhecendo novas drogas. A maconha não tem tanto disso. Se vai fumar maconha, você vai ficar com preguiça. Vou ficar aqui de boa. Vai dormir, quer comer doce. Assistir um filme. Entendeu? Fica na lombra, assistir um filme, dorme no meio do filme, o caramba. É complicado, cara. O país atravessa também um momento complicado, né, no combate às drogas e... A gente combate e nunca ganha. Tipo, e não vai ganhar. O Bolsonaro fica postando aqui, nossa, não sei quantas toneladas de maconha a gente aprendeu aqui. Tá bom, aprendeu tonelada pra galera. Mas as pessoas estão deixando de conseguir maconha? E amanhã tem mais. Não é? E amanhã tem mais, É complicado isso. E é no mundo todo. Não é só aqui no Brasil, né? E aí você vê famílias inteiras se perdendo com isso, né? Se desmanchando em relação à questão das drogas, porque, porra, a gente vê aí vários acidentes, várias coisas acontecendo, brigas, assassinatos e muitas vezes em função da questão da droga. Nisso a cocaína parece pra mim mais forte, assim. A cocaína te deixa num estado que... Porque a cocaína tem um mesmo elemento que o álcool nesse sentido. Ele te dá uma falsa segurança, uma falsa sensação de poder. E euforia, né? Você viu aquele negócio do cabeção, da malhação? Tu viu o vídeo dele? Vi. Então, falando que ia matar o pai. Esse negócio é, tipo... Bom, eu já cheirei cocaína uma vez. Eu entendo como que é a sensação e tal. Eu não gostei. Pra mim não foi... Eu preferia maconha, tá ligado?
Mas eu acho... Mas mesmo assim, eu acho que tinha que legalizar até cocaína, cara. Entendi. Porque as pessoas estão consumindo droga de qualquer jeito, certo? Você tá proibindo e confiscando não sei o quê, mas você não tá impedindo do consumidor chegar na parada. Se você legaliza, o cara vai ter que ir na farmácia comprar. O cara vai ter que ir e você vai poder saber que se ele comprou ou não. E ele, não vai ter que comprar de um traficante. Se ele não compra de um traficante, ele não tá colocando dinheiro no crime organizado. Sim. Tá dando para um empreendedor ali que tem uma plantação de maconha ou de cocaína, não sei o quê. Tipo, eu entendo que as drogas podem fazer muito mal. Assim como o álcool faz muito mal também. É. O quanto de gente que fica mamadaça e bate na mulher, ou bate na família. Mas a gente não vai proibir o álcool só porque ele faz isso. Né? A gente prende o cara se ele fizer uma merda. Eu acho que tinha que ser a mesma coisa com a cocaína, com a maconha, com o LSD, com o êxtase, com o MD. E é isso que você falou, né? Todos os dias a gente vê uma apreensão enorme de drogas, né? E essa questão, né, do país, o Brasil, ele tem fronteiras e ele proporciona, né, ele propicia que a droga entre com muita facilidade e que saia também do país com muita facilidade. Eu volta e meia assisto aí eu não sei qual que é o canal que eu vejo, tipo... Passa aqueles seriados, documentários de aeroporto. Ah, tô ligado. Tipo Discover ou no Discover. Net Geo, sei lá. E aí os caras, você vê os caras pegando as pessoas que viajam e traficam, né? E que, cara, é o tempo todo. E no Brasil, eles estão sempre de olho quando vai sair voo que vem do Brasil para algum lugar. Pra Colômbia, vai. Ou que vem de lá e vai chegar no Brasil. Eles estão sempre... o brasileiro, ele está muito... ligado nisso. Envolvido, né, nessa situação, acho que por causa das fronteiras que tem, né, do muito país. Grande, né, o território. Né? Como que você vai colocar uma polícia em cada quilômetro da fronteira? É só humanamente impossível. Eu sou a favor, eu sempre pensei isso, né, você tem milhares de soldados do exército que ficam dentro do quartel sem fazer nada. Sim. Só treinando, sem fazer nada. O país é um país que nunca está em guerra, a não ser essa guerra social que a gente vive. Então, devia botar o exército todo, a marinha, a aeronáutica, o caramba, nas fronteiras. Deixa esses caras na fronteira. O cara não treina... O cara não tá fazendo porra nenhuma. Só treina e fica dentro do quartel. Só treina quartel, não, irmão. Então vai ficar aqui, uma semana fica na outra semana fica outro, e assim vai, sabe? Mas você acha que se a gente pegasse todo mundo do exército, todo o contingente, colocasse nas fronteiras, a gente realmente ia conseguir impedir que as drogas entrassem no país? Não sei se a gente ia conseguir impedir, mas, a gente não ia deixar Deus dará como está hoje. Hoje qualquer um passa lá, entra por qualquer lugar e não está nem aí, não existe fiscalização, sai passando e já era, entendeu? O cara entra aqui, você não fica nem sabendo. Porque não tem um planejamento, sendo que a gente tem um exército grande, né, que poderia estar atuando mais dentro das fronteiras. Eu penso assim. Sim, sim. Mas a droga entra pelos portos também. Entra por todos os lugares. E tem os caras que molham a mão pra fazer vista grossa. Eu acho que tinha que só legalizar essa porra e tirar o dinheiro do crime, mano. Que o crime ganha dinheiro como? Com droga. De que outra forma ele ganha? Roubando, extorquindo... traficando pessoas, ok, mas é fonte de renda, mas é muito mais limitado se você comparar com a fonte de renda que eles ganham das drogas. Claro. É lá que tá, onde vinha a grana. A cocaína é o que financia o crime. O PCC. O PCC, ele é financiado pela cocaína, pô. Tráfico de armas, Tráfico de armas, sim. Um monte de coisa. É complicado, cara. A gente vive num país complicado, um país que tem leis fracas, um código penal antigo, onde não existe nenhuma vontade em Brasília de se mudar esse código penal. Desde que eu me entendo por gente, que eu vejo as pessoas falando que o código penal é antigo, que as leis são fracas e etc. Tal. E, cara, ninguém se mexe para mudar, porque não existe interesse em mudar as leis. E nós temos leis que hoje beneficiam os bandidos, os traficantes, os assassinos, os estrupadores, os caras saem pela porta da frente. Fica há pouco tempo, né? O cara é condenado a 60 anos
fica 7, vai embora, tem progressão, bom comportamento, saidinha de Natal, de Ano Novo, de Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do cacete, Dia da Criança, e o caralho, os caras tão, sabe? Porra, é um spa, mano, sabe? O troço é um spa. Sim. O cara fica, sabe, não existe uma... Sabe, eu acho que, porra, eu acho que naquelas prisões lá dos Estados Unidos, e o caramba, não tem dia do gato, dia da mãe, não tem porra dia nenhuma. cara, dia do doce. E se você mata uma pessoa lá de um jeito muito cruel, você é preso pra sempre. Você é prisão tá de brincadeira, perpétua, acabou, velho. A gente estava aqui falando, você falou em prisão perpétua, a gente estava falando antes aqui do caso da Daniela Pérez. Sim. Você não acha que era para esse Guilherme de Pádua, que, porra, matou friamente, assassinou... Fez um ritual satânico. Fez um ritual satânico, porra, deu 12 facadas, apunhaladas no coração da mulher, da garota, né? Junto com a mulher dele. E você não acha que esse cara tinha que pegar uma prisão perpétua? Eu acho. Esse cara pegou 19 anos de cadeia e ficou 7 e saiu. Porra, fez capa da revista Caras, tomando suco de laranja na praia e virou pastor e tá pregando pelo país. Entendeu? Esse cara tá pregando bem. Ele tá pregando, sabe? Você entendeu? Como é que pode um negócio desse? Não, pra mim é um absurdo. Entendeu? Pra mim é uma sabe? É uma... Tipo, não dá nem pra entender como que é possível isso ser verdade. E a gente fala isso e não é ninguém da nossa família. Tu imagina se é com a tua esposa, com a tua irmã, com alguém que você... Eu mataria o cara. Como é que tu vai ver o cara, mano? Sabe? Então, porra, o cara ficou 7 anos. Porra, 7 anos. Não é nada. Não é nada. Pelo que ele fez. Esse cara tinha que apodrecer na cadeia. Ele tinha que ficar pro resto da vida dele na cadeia. Ele não podia mais sair. Sim, eu concordo. Entendeu? Ele tinha que ficar lá. Pelo menos esse país tinha que ter, no mínimo, prisão perpétua. O Brasil é cheio de falar, olha, o cara está condenado a 200 anos, mas vai cumprir 8 e vai sair. Então, para que condena o cara a 200 anos, mano? Para que condena o cara a 30 anos? Ah, o Brasil vai condenar, a lei brasileira permite que o cara seja condenado, eu não sei. Condena, daqui a pouco o cara está na rua. A gente tem um advogado aqui que pode falar melhor sobre isso, mas, pô, eu não consigo entender uma parada dessa. No mínimo é o seguinte, tu foi condenado a 35 anos, tu vai cumprir os 35 anos e não é mérito teu ser bem comportado. Bom comportado, não. Você é obrigado a ser ter bom comportamento lá dentro. Sim. Entendeu? Não tem negócio de trabalha 2 dias, diminui um dia na pena e o cara... Não, meu irmão. Se você quiser, você trabalha. Se você quiser, você não trabalha. Foda-se. Você vai cumprir os 35 anos de cadeia e ponto final. Sim, sim. Era isso que tinha que ser, porque um monte de cara ia pensar antes de fazer as merdas. Sim. Porque o cara vai falar, porra, irmão, se eu pegar 60 anos, eu não vou sair vivo da parada, eu vou morrer lá dentro. Vai morrer lá dentro. E é isso que tinha que acontecer mesmo. Sacou? O cara matou de jeito cruel pra caralho. Agora não dá pro cara ser condenado a 19... Primeiro que, pô, condenou o cara a 19 anos. O que leva o juiz a falar que, porra, a vida daquela garota... Vale 19 anos. Valeu 19 anos, cara. É uma vida por uma vida, a garota tinha opinião, 22 anos, entendeu? A Daniela tinha 22 anos. Então, porra, o que ele tinha que fazer? Meu irmão, tu vai ficar condenado a 35 anos, não tem colher de chá. Sim. Não tem alvará, não tem habeas corpus, não tem... Porra nenhuma. Porra nenhuma. É 35 anos lá dentro. E outra coisa, se tiver bom comportamento, vai andar lá fora no banho de sol. Se não tiver, vai ficar trancado dentro da parada e já era. E acabou o assunto. Total. Era assim que tinha que pensar, mas não é assim que o Estado aqui funciona de outra maneira, entendeu? Aqui, o Brasil, a sensação que a gente tem é que é um país da impunidade, que é um país onde bandido, miliciano, corrupto e tudo que é de ruim... mal no mundo. Meu irmão, é legal, os caras conseguem dar um nó, entendeu? Sempre vão dar um nó na justiça, sempre arrumam um jeitinho de sair. Não, pô, com 3 anos tu sai, o cara, então, pô, vou tirar 3 anos lá dentro. E lá dentro, porra, consome droga, fala no celular, faz ameaça, faz sequestro lá de dentro, aqui fora, comanda o caramba. Sacou? É um negócio, meu irmão. Não, é louco, sabe? Louco. Por isso que eu assisto aqueles seriados de... Porra, eu sei que lá dentro é uma cidade, mas é lá dentro. Você vê que não tem boiada para fora. Os caras não conseguem
vir... Lá nos Estados Unidos, Não tem boiada, entendeu? Não tem boiada. É um país sério, né? Eu sempre falo, eu costumo contar essa história só para a gente entender mais ou menos o que aconteceria no Brasil e o que acontece lá fora. Então, eu fui para Miami ficar na casa de uma amiga minha que tem um namorado. E aí, porra, eles me convidaram para ir para o show do MC Hammer com Vanilla Ice. Isso nos anos 90. E eu fui para o show com eles de carro, eu sentado no banco de trás e os dois na frente. No meio do caminho, eles começaram a ter uma ADR, uma discussão fodida por um monte de coisa. E, porra, gritando um com o outro e ele pilotando a parada. Bom, quando chega no estacionamento do Miami Arena, onde ia acontecer a parada, o estacionamento era de pedrisco. Aquelas pedrinhas. Sim, tô ligado. Então ele entrou ali fazendo um puta de um barulho. E freou. Freou bruscamente. Eu tô sentado atrás. Aí ele abre a porta daqui, do carro, e vem aqui, abre a porta do carro dela e pega ela pelo braço e tira ela de dentro do carro, com uma certa violência. Só que ele parou o carro bem na frente de 2 guardas daqueles, sabe, que a gente vê em filme. Os caras todos de preto e o caramba. Tô ligado, lindo. Cara, foi questão, o Monark, de 10 segundos. Eu ouvi a parada toda acontecer. Ele estava no capô do carro, algemado com aquela algema de cordinha, de silicone. Tô ligado. Sacou? Fez, tá? Bom, vamos começar. Ver se isso ia acontecer no Brasil. Ele pegou velocidade acima do limite quando entrou no negócio. Distúrbio em local público. Tentativa de agressão à mulher. E resistência à prisão. Porque ele se mexeu quando os caras agarraram ele. Tá? Bom, ele dali foi levado, mesmo ela falando que era namorada e o caramba, não sei o que, coisa e tal, ele foi levado já para uma delegacia que já tinha o fórum e o juiz. Quando ele chegou lá, ele já foi julgado, entendeu? E a fiança dele, colocaram uma fiança para ele, mas ainda puxaram o background dele. E aí viu que tinha várias multas de carro, de não sei o que, coisa e tal, teve que pagar tudo para poder sair. E sabendo que se voltasse a acontecer, seria levado para um avião para sair do país, seria deportado. Exatamente. Então, você acha que isso vai acontecer aqui no Brasil? Não. O cara vai parar o carro, vai descer, vai pegar a mulher, vai bater nela, vai vir os policiais, vai confrontar os policiais, vai aparecer um monte de gente com celular falando, olha os policiais, quem vocês pensam que são, vai prender bandido e o caramba, os policiais vão ficar assustados e não vão prender o cara e o caramba, acabou. O máximo que ele vai levar é uma multa, é capaz de ele fazer que nem aquele juiz lá em Santos, rasga a multa e come a multa, entendeu? Joga na cara dos policiais, é isso que acontece aqui no país. Lá fora, não. É foda, cara. Por isso que você quer sair, eu quero sair também, cara. Tá maluco. Tô errado, doutor? Hã? Não. Porra, o doutor não deixa... Não, você é advogado, certo? Você sabe como que é. E não é só isso também. No Brasil, a lei, ela é interpretada pelo juiz de uma moda muito caralha. Tipo, você pode ganhar um caso ali com um juiz, aí se vai para um outro juiz, o juiz... fala outra coisa, completamente diferente. E, tipo, não é porque o outro errou, é que só ele não considerou, tá ligado? E tem juiz que você sabe, esse juiz alivia. Aqui é uma merda, cara. Esse país é uma merda. Merda. Esse juiz aqui, ele vai... É melhor que é um juiz que é assim, do caramba, né? Os caras já até sabem, é melhor cair naquela vara lá, que aquela vara o juiz, ele toma... Quando a lei deveria ser interpretada objetivamente. Tipo, você fez o que tá na lei, que não podia fazer, tá bom. Então vai preso. É isso. Mas hoje em dia não é assim que funciona. E aí se você vai pra Corte Suprema, é pior ainda. A Corte Suprema funciona do modo, cara... Tipo, eu sei que você hoje não tá mais fechado com o Bolsonaro, você foi pra oposição e tal... Mas os caras condenaram os bolsonaristas por falar sobre... Tipo, proibiram os bolsonaristas de falar sobre uma delação premiada que foi homologada
pelo próprio Tribunal Federal, pelo próprio Supremo. E eles proibiram os caras de comentar algo que eles mesmos homologaram falando que era verdadeiro, que era, tipo, o mundo, o STF, ele é um órgão completamente político hoje em dia no Brasil. Tá muito político, muito politizado. Eles deveriam ser os caras que interpretam a Constituição de uma maneira objetiva. Falar assim, ó, pode fazer isso? A Constituição está dizendo que não pode. Então, beleza. Mas eles não fazem isso. Eles criam a Constituição a mal da caralho da cabeça deles pra... Aliás, Brasília tá muito assim. Os caras estão criando um monte de coisa, um monte de lei, um monte de... e passando por cima. Não querem saber o que o povo vai pensar. Pode crer. E eu acho que as pessoas ficam muito bitoladas de tipo, o Bolsonaro é genocida, o Bolsonaro é o... Porra, mas não olha pra porra do STF, que é um dos poderes. É um dos poderes, ele tem, em teoria, poder igual ao do Bolsonaro. Eles estão fazendo um monte de cagada também, mas ninguém fala porra nenhuma dos caras porque é contra o Bolsonaro, que é o demônio, então foda-se. Então, se é contra o demônio, a gente pode passar por cima da Constituição, a gente pode infringir a liberdade de expressão das pessoas de comentar uma delação homologada por eles mesmos. E ninguém fala nada, cara. Que porra que tá acontecendo no Brasil? Pra onde que a gente tá indo, tá ligado? Porque eu acho que a gente tá indo pra uma convulsão social. Sei lá. Por que você brigou com o Bolsonaro, cara? Cara, eu não expliquei isso pra vocês da outra vez. Eu acho que explicou. Hã? Eu acho que você explicou. Mas eu posso explicar aqui rápido. Mas talvez você passou com o tempo, mudou de ideia. Não, eu posso explicar aqui rapidamente. Eu, quando cheguei lá, eu já cheguei sabendo, em dezembro de 2018 ainda, antes da gente virar o ano para 2019 começar a nossa legislatura, o Bolsonaro já tinha mudado por completo. O que ele tinha traçado e combinado com a gente, inclusive na área de investimentos para a cultura, já tinha deixado meio que de existir. Ele já não falava mais e a gente sentia que evitava. De qualquer maneira, não dizia a respeito mais para mim, porque eu já tinha entrado como deputado e era como deputado que eu ia seguir. Ele me ligou um dia e pediu que eu fosse até lá para falar com ele. Chegando lá, não fui eu que bati na porta. Ele me ligou. Você contou isso aí, agora eu contei. Ele me ligou e falou assim para mim, eu recebi um pedido do Michel Temer que quer um pedaço do meu governo. Eu não tenho porra nenhuma para dar para ele, mas eles querem colocar o Osmar Terra, que é um médico. Eu nunca nem tinha ouvido falar em Osmar Terra, que é um médico. Então, a única coisa que eu tenho é a Secretaria de Cultura. Eu vou dar a Secretaria de Cultura para o Osmar. Desculpa perguntar de novo para você. Eu nem gosto do Osmar Terra, ele falou, mas eu vou dar porque eu acho que o Osmar Terra, entendeu? Foi pedido do Temer, do Onyx e o caramba. Então, embaixo da Secretaria de Cultura, do secretário, tem 6 secretarias de direitos autorais, diversidade, fomento da Lei Rouanet e mais outras secretarias. Você, como conhece toda a classe, Frota, você convida as pessoas para se tornarem os secretários e eu vou assinar embaixo todos os nomes que você indicar. Sim. E eu acho que esses nomes que você vai indicar vão ajudar o Osmar Terra a não fazer merda. Sim, sim. Que ele, porra, não sabe nada de cultura. Foi isso que eu ouvi do Bolsonaro. Falei, tá bom, cara, eu vou. E eu fui para o mercado, comecei a ligar para algumas pessoas, convidando as pessoas para, né, se tornarem secretários da diversidade, o caramba, babá. Bom, e aí o Osmar Terra, eu falei, porra, Osmar, vamos... Já estou com as pessoas, vamos fechar e vamos fazer e tudo. O Osmar Terra falou para mim, porra, final de ano eu passo com a minha família no Canadá. Então vamos deixar para falar isso em janeiro. Eu falei, como falar em janeiro? Se em janeiro já começa o governo, cara. Sim. Tem que falar agora, em dezembro. Aí ele falou, então, porra, eu vou pegar o avião, vai sair de Brasília, vai parar em São Paulo, eu vou ficar 3 horas em São Paulo parado. Então, nessa hora, eu desço para falar com vocês. Então, eu fechei um restaurante em Guarulhos. E aí foi todo mundo, levei as pessoas que eu tinha convidado. E o Osmar desceu do avião e veio para o restaurante. E ali a gente apresentou todo mundo. Tô lembrado, tô lembrado. Tá lembrado? Tô lembrado. E aí ele sai, viaja.
e eu, porra, eu vou tocar minha vida. Quando chegou no meio de janeiro, já tinha virado o ano, eu começo a receber uns telefonemas dessas pessoas que eu tinha convidado. Pô, Frota, e aí? Quando é que eu começo, o meu crachá, onde que eu vou morar, qual é o hotel, tem direito a levar secretário, sabe quanto que eu vou ganhar? Eu falei, irmão, pra mim vocês já estavam trabalhando, cara. O pau já tá comendo aqui, fez solto. Não, ninguém ligou pra gente. Aí eu falei, porra... E aí teve até um caso do cara falou, porra, e eu deixei meu emprego pra vir na parada. Sim. Eu falei, porra, aí eu fui no Osmar Terra. Cheguei lá no Osmar Terra, falei, Osmar, o que tá pegando? Aí ele falou pra mim, e foi aí que eu gelei, que eu vi que eu tinha entrado na roubada. Falou, porra, eu achei que o Onyx tivesse falado contigo, Frota. Falei, o Onyx não falou nada comigo. Puta, então é melhor tu conversar com o Onyx. Eu falei, mas porra, deu alguma coisa errada? Melhor tu conversar. Aí saí, fui lá no Onyx. O Onyx era o chefe da Casa Civil. Sentei lá com o Onyx, falei tudo pro Onyx de novo. O Onyx virou pra mim e falou, pô, eu achei que o Osmar tivesse falado contigo. Nossa, parece aí eu falei, telemarketing essa porra. Aí eu falei, ô Onyx, porra, eu não sou trouxa, irmão. Que porra que tá acontecendo? Aí ele falou pra mim, não, que quando voltou da festa de Ano Novo, eu e o Osmar Terra, nos reunimos, eles são do Rio Grande do Sul, os dois. Ah, entendi. Tem uma nos reunimos, aí nós achamos melhor trazer umas pessoas... E o Bolsonaro sabia dessa porra? Não, então, na minha cabeça não. Aí eu cheguei, resolvemos trazer umas pessoas que a gente já conhece, que trabalharam no governo com a gente, na prefeitura, em Porto Alegre, não sei o que, não sei o que. Falei, caraca, mano, e vocês não me avisaram isso? Porra, puta sacanagem, Onyx. Não, Frota, porra, mas fica... Que, porra, passou um pano tipo assim, meu irmão, já se fudeu e tchau. Sim. Aí eu fiquei puto. A política é cruel demais, cara. Aí eu fiquei puto com isso, desci, fui no Bolsonaro. Aí bati lá. Aí eu contei toda essa história que eu acabei de te contar aqui, eu contei toda pro Bolsonaro. Aí o Bolsonaro virou na minha cara e falou assim, Frota, porra, caralho, eu não quero saber dessa merda, entendeu? Isso daí, essa pica aí, porra, segura você. Caguei. Caralho, ficou assim. Aí eu falei, caralho, bicho, você que bateu lá... Você que me chamou. Você que me ligou pra fazer isso. E agora, porra, as pessoas, porra, pediram... demissão, se fuderam. E o caralho, porra, e eu tomo uma bolada dessa nas costas, falei, porra, beleza. Fiquei muito puto, porque se tem uma coisa que me deixa puto, é o cara tentar me passar pra trás, sabe, me dar essa bolada. Dá uma perna. Aí eu desci e fui no plenário, cara. Quando cheguei no plenário lá, eu pedi o tempo de líder, eu tava de líder do PSL, e aí peguei e dei uma fuzilada no Osmar Terra, no Onyx e no Bolsonaro. Aqueles bolsonaristas que tinham acabado de se eleger junto comigo, não sabiam desses bastidores que eu acabei de te contar. Aí os caras olharam e falaram, pô, o Frota ficou louco. Que porra que é essa que o Frota tá fazendo? Batendo no Bolsonaro e batendo no... Porque ninguém sabia dessa história. Aí, porra, os caras ficaram meio assim. Na mesma semana teve explodiu o negócio da rachadinha do Queiroz. Eu pedi a prisão do Queiroz ao vivo, lá embaixo, no plenário. Mas tu tava com raiva já, né? Tu tava com raiva. Não, mas, eu ficaria com raiva. Mas, eu ficaria com raiva não, pra caralho. com raiva eu tava. Mas, pô, pedir a prisão do Queiroz, acho que era obrigação de todo mundo, depois de tudo que aquele cara fez. Tudo bem. Bom, aí peço a prisão do Queiroz. Aí o Bolsonaro fica puto, o caralho, aquela história toda. E aí pede a minha expulsão. E aí a Carla Zambelli, já teve até, não sei se ela já veio aqui. Foi no Flow. Foi no Flow. A Carla Zambelli, junto com o Daniel Silveira e com outros deputados, fizeram um abaixo-assinado a pedido do Bolsonaro e entregaram para o Luciano Bivar pedindo minha expulsão do PSL. Luciano Bivar, interessante. Então, pô, eu fui expulso de uma parada por pedir a prisão de um corrupto e por ter feito o correto e ter cobrado, de não ter aceito tomar uma bolada. Porque, na verdade, quem me traiu foram eles. Eu não traí ninguém, porra. Total. Entendeu? Eu tava quieto no meu canto. Se ele não tivesse me chamado, olha, vem aqui, eu não teria ido. Eles teriam feito como eles quisessem fazer. Sim, era a prerrogativa deles. Foi o cara que me chamou. Eu tava quieto lá, recebi um telefonema, ó, dá pra você vir aqui às 3 horas da tarde que eu quero falar contigo? Eu falei, claro, o presidente tá me ligando, vou lá. Cheguei lá, sentei e ele me propôs isso. Eu fui pro mercado, fiz o que ele me pediu, fui traído por 2 caras, que é o Osmar e o Onyx Lorenzoni. Aí eu, porra, o mínimo que eu imaginava é que eu ia contar isso pro Bolsonaro. O Bolsonaro ia falar, chama o Onyx e o Osmar Terra aqui. Aí eles iam sentar ali e falar, olha, é o seguinte, vocês fizeram isso, mas eu
pedi ao Frota para fazer essa parada. Então é o seguinte, vale o que vale é o que eu pedi para ele, e não o que vocês dois estão fazendo. Sim, puta, só isso. Não, total, você tem razão. Só eu isso. ficaria muito puto se tivesse acontecido. Era só isso, era só ele ter falado isso, entendeu? Só que como já vinha acumulando com as coisas que eu já tinha visto, que eu tinha percebido que, sabe, a coisa ia degringolar, hoje as pessoas estão vendo aí tudo que aconteceu, o que eu enxerguei lá atrás, entendeu? Então, essa foi a minha história, que é uma história real, já mostrei, sim, gravação e o caramba, não tem duas versões, essa é a versão, entendeu? O que aconteceu, e que eu não queria que tivesse acontecido isso da maneira como foi, porque, porra, eu podia ter ficado no meu canto quieto lá, sim, entendeu? E os bolsonaristas são gado pra caralho. Aí começa. E aí eles o Frota ficam traiu, com você. O Frota foi Judas, o Frota fez isso, o Frota fez aquilo. Ninguém sabia disso, cara. Eles tratam o bolsonarismo como uma máfia. Não, é um pensamento uma de seita, máfia, é uma seita. É. E ninguém sabia disso, ô Monark. Essa história, ninguém sabia. Tava entre eu, o Bolsonaro, o Onyx e o Osmar Terra. Pode crer. E as pessoas que eu convidei. Os deputados não sonhavam em saber dessa história. Ninguém sonhava em saber dessa história até a hora que eu falei. Mas aí quando você falou, os caras vieram falar pra você, cara, pô, foi mal, te julguei. Não, mas, não, porra, nenhum tu tá deles, certo de não, ficar puto, nenhum. o que eles fizeram aí é sacanagem mesmo. Fizeram um abaixo-assinado e pediram a minha saída, entendeu? Porra, isso foi muito foda. Sim. Ninguém chegou pra mim e falou, pô, Frota, tu tem razão. E o cara, não, muito pelo contrário. Os caras fizeram um abaixo-assinado e nesse abaixo-assinado pediram a minha cabeça. Por que eles são tão fiéis ao Bolsonaro nesse sentido, cara? Porra. Por que eles passam por cima da lógica e do que é certo e errado? Ideologia, né, radicalismo e, de alguma maneira, tá todo mundo se beneficiando ali, né? De alguma forma. Entendi. Né? Tipo, porra, não vou brigar com o papai, né? E, porra, e aí, mais uma vez, eu te falo, eu fui de encontro a um sistema. Né? E quando você vai de encontro ao sistema, meu irmão, o sistema te engole, entendeu? Então, pô, os caras falaram, não, entre o que o Bolsonaro combinou com o Frota, o que o Frota fez e o que é real e o que é mentira, nós vamos na narrativa da mentira. O Frota é que tá... Narrativa do poder também, o Frota é que é louco mesmo e o caralho. Foi assim que eles criaram essa narrativa de que eu, entendeu, tentei... Se isso não tivesse acontecido, você continuaria apoiando o Bolsonaro? Cara, era bem provável que hoje eu estaria, né, junto com o governo. Se não tivesse... Se não tivesse acontecido essa quantidade de coisas que aconteceu de lá para cá, porque foram muitos escândalos, muitas coisas que não me agradam e que não fazem a minha cabeça, né? Se ele tivesse, se ele fosse humilde, se ele tivesse ouvindo, se ele não tivesse se vendido, se ele não tivesse abraçado, enfim, tudo que a gente já sabe, né? Era o que a gente pretendia, era entrar e continuar a seguir, né? Mas... porque eu vejo as suas opiniões, você não tem opiniões de esquerda, tá ligado? Tipo, pelo menos a opinião do que você falou da Cracolândia. Um cara esquerdista pra caralho ia falar, não, deixa os caras lá, eles são coitados, não sei o quê. Tudo bem, eles são coitados, deixa lá, mas vai deixar lá, vai morrer lá e as pessoas vão continuar sofrendo em volta ali, né? As pessoas vão continuar sofrendo em volta. Esse esquerdista que você, né, fala, até hoje ele não conseguiu dar uma solução. Qual é a solução? É deixar a pessoa morrer ali? Pra ele não mexe nisso. Mas e quem mora em volta? Sim, foda-se. Faz o quê? Foda-se, então, caguei. Eu só me importo com quem tá fudido. Isso que é foda, entendeu? Você se considera de esquerda e de direita? Ó, eu não acho que alguém tenha que se considerar de algo assim, entendeu? Tipo, eu não quero me considerar de esquerda nem de direita. Porque pra mim isso é uma caixa. É uma caixa, tipo, eu sou essa caixa. Não, eu sou essa caixa. Eu acho isso uma besteira. Eu me considero um progressista, cara, hoje. Eu me considero um cara que, sabe, tem a cabeça muito aberta a um entendimento diferenciado, a poder construir pontes até com o contraditório. Então, cara, eu não quero saber dessa questão da esquerda, da direita. Eu quero saber de um equilíbrio dentro do que eu penso e do que eu posso ajudar. Eu não quero, sabe,
Me decepcionei muito nessa questão de 2018, quando eu entrei com a cabeça totalmente... Você era de direita naquele momento? Eu achava que eu era de direita Por que você achava que você era de direita? Porque eu acreditava num processo... Tipo, arma? Você gosta de arma? Não, eu nem gosto de arma. Eu nem gosto de arma, mas eu acreditava num processo que eu achava que pudesse fazer o país, né, respirar, ser diferente. Tava puto já com o PT dominando. Um país mais moderno, um país mais, sabe, mais aberto, onde as pessoas tivessem até talvez mais oportunidades e etc. E de repente eu vi que não era, a coisa não era assim, né? E aí isso me preocupou muito, eu comecei a ficar muito agoniado com isso, eu vi que não era o que eu queria realmente, e aí culminou com essas situações todas que eu te contei aqui, e aí eu fui amadurecendo. Esses últimos anos eu amadureci muito, não só como homem, mas como político, sim, como sim. entendimento da dentro, sociedade, né? o sistema. Então, com esse entendimento todo, eu acho que eu consegui me posicionar de uma maneira independente e que me levou a essa questão que eu abri o programa aqui, o podcast contigo falando, que é a questão de, sabe, de me entregar a ajudar as pessoas, e isso me fez bem, sabe? Eu encontrei isso dentro da política, de poder ajudar, realmente ajudar, a tentar resolver, a dar a mão, a combater a fome, essa coisa toda sabe, isso foi o que me cativou. Investir na saúde. Sim. E etc. Isso foi o que me cativou. E não essa política ideológica e de armação e o caramba, sabe? Então eu deixei isso para lá e falei, irmão, eu vou ajudar. Eu vou ajudar quem precisa. Vou ajudar. Eu sou um só? Sou, mas eu vou ajudar quem precisa. Eu não vou ficar preocupado nas entranhas com essa coisa. Cara, eu vou aqui, entendeu? É aqui porque tem muita gente precisando de ajuda, tem muita gente passando fome, tem muita gente precisando de uma saúde de qualidade, precisando de um hospital, precisando... Então e você tem o poder de ajudar nisso. Então eu vou aqui, entendeu? Entendi. E me peguei nesse caminho. Legal isso aí, é legal pra caralho. Já que a gente tá aqui, né, vamos fazer o que a gente pode fazer de melhor. Eu me peguei nesse caminho, né? cara. Porque não dá pra mudar essa outra parada ali, eles vão continuar brigando. Vai continuar, a guerra vai continuar ali. Tu pensa numa terceira via, não? Não, a terceira via esquece. Ficção. O Rodrigo Maia mesmo deu uma declaração hoje falando que é uma ficção e que não tem terceira via. Como vai ter terceira via na altura desse campeonato? Não existe tempo hábil para chegar lá na frente, entendeu? O Moro poderia ter sido, né? Mas ele... ele foi muito burro politicamente. Não tem esse tempo hábil para chegar. Agora já era. Pode criar o que for. Mais de 50%, 57% do povo brasileiro já decidiu seu voto. Pode crer. Se vai em um ou se vai em outro, Lula, Bolsonaro. Já decidiu o voto. Sim. E não tem mais tempo de você criar crescer, um perfil, criar, né? Entendeu? Então você vê, o Ciro tá parado ali nos 7,8, fica ali. Ele é o melhor bem posicionado para talvez ser uma terceira via. Essa semana já começou a desistência de alguns candidatos. O Janone já foi conversar com o Lula. O próprio Bivar. O Bivar, né? Então a gente sabe... Cara, eu não consigo ver força na Simone Tebet. Também entendeu? Não Também vejo nenhuma força, sabe? Tipo, ela é uma senadora que, sabe, fez algumas coisas legais, mas ela não tem essa, sabe? Ali, meu irmão, a parada é outra. Popularidade, entendeu? Então, não acredito, sabe? Acho meio... ilusão. Museu da Madame Tussauds. Sabe, assim, é um negócio... tá plastificado ali. E a impressão que eu tenho que criaram um avatar, um personagem para ela, e ela está embarcando, ela não tem nada a perder, porque ela perdeu, perfil, né? Continua senadora, entendeu? Então ela vai embora, vou seguir aqui, talvez vai para o debate, entendeu? Vamos ver ela no debate, representando as mulheres, que ela fala tanto, que ela representa as mulheres, né?
Só porque ela é mulher. Vamos ver ela no debate, como é que ela vai ser e tudo, mas... Mas nem vai rolar debate, né? Não, vai rolar. Vai? Né? O Bolsonaro confirmou, é? Tá faltando o Lula, eu acho, confirmar, né? Confirma aí, Lula. Vai lá, eu quero ver o circo pegar fogo nessa porra. Vamos comprar a pipoca e o Guaraná. Pra gente assistir na primeira fila. Eu vou votar nulo, cara, nesse negócio. Tu vai votar no Lula? Nulo. Ah, nulo? Nulo. Ah, entendi. Eu achei que tu ia votar no Lula. Eu não... Pessoal, quem que vai cortar minha cabeça? O lado esquerdo ou o lado direito? Foda-se. Deixa alguém decidir. Minha cabeça vai ser cortada de qualquer jeito. Entendi. Você pensa como? Eu tô pensando só em São Paulo, nesse momento. Meu foco é São Paulo, porque agora eu sou candidato a deputado estadual por São Paulo. Então eu estou focado nisso. Então eu vou esperar um pouco mais lá na frente, né? Tem tempo. Eu tenho trabalhado em função do governador Rodrigo. Ele já veio aqui? Não. O governador. Pô, era legal tu trazer ele aqui. Demorou. Acho que ele foi no Flow. Foi. Sim. Foi. Eu vou indicar ele aqui para vocês. Demorou. Enfim, a gente tem um trabalho muito grande para fazer pelo estado de São Paulo. Não será uma eleição fácil, vai ser uma eleição com muito fake news, com muita violência. Você vê que a eleição nem começou ainda, já teve várias tretas violentas. Sim. Parece que está muito polarizado, isso é ruim. Teve lá o caso agora em Foz do Iguaçu, o cara comemorando o aniversário com a questão do Lula, aí entra o outro bolsonarista gritando, os caras trocam tiro. Então, não vai ser uma eleição tranquila. Não será. Não vai. Vai ser, sabe, recheada de fake news também. Grito, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Vai ser assim, tiro, porrada e bomba. Uma merda, né? A democracia era para ser um negócio civilizatório. Era para ser melhor, né, cara? Era para as pessoas poderem estar mais relaxadas, as pessoas poderem... votarem por projetos, por propostas, não ficar brigando, se matando. Cara, os caras se mataram por causa de política, os caras não estão nem aí, velho. Mano. Os caras não estão nem aí. Como? Né? Não estão nem aí. Quem? Os políticos? Os políticos não estão nem aí. Os caras morreram e já era. Tá nem aí pra você, pra sua vida. E você aí se matando pelo cara. O cara tá cagando pra você. Ele quer que você se foda. Ele quer poder e dinheiro e sei lá. É isso mesmo. É isso que eu acho que... Isso que é o mais duro de você ver, né? Porque a pessoa se entrega numa parada, né? Ela vive aquilo e de repente ela morre por causa daquela situação, daquela escolha dela, política, religiosa, ideológica, seja o que for, ela acaba sendo assassinada na frente dos filhos. Acabou a vida, acabou a família, acabou tudo ali por causa de uma situação que ela vai continuar ali, cara. Tu não vai mudar aquilo. Não vai mudar nada. E aí o Lula ganha e o Brasil vai continuar uma merda. Aí o Bolsonaro ganha de novo, vai continuar uma merda também. Porque não muda nada. Porque nessa política, aquele jogo que a gente tava falando ali, quem manda é a oligarquia. É a oligarquia que manda. É eles que decidem. Você vai votar, você vai se sentir democrático, ok, beleza, mas vai obedecer os seus lordes soberanos de qualquer forma. Qual partido você tá? Eu tô no PSDB. PSDB, pode crer. Tô no PSDB. E, cara, vai ser uma eleição que eu acho, assim, complicada, entendeu? A gente, em São Paulo e no Brasil. Por que não continuar no federal? Por que não tentar a reeleição? Não, cara, eu fiz um acordo com o Rodrigo Garcia, né, de ajudá-lo a eleger, e eu, como trabalho muito bem pelo Estado e no Estado, acho que esse desafio meu de estadual, para mim, vai ser bom, e também para o Rodrigo. Eu vou ser um cara que eu vou estar ali dentro, na linha de frente com ele. Fora isso, questão de ficar mais perto da minha família. Entendi. Tu tem que ficar em Brasília agora, né? Tem que ficar em Brasília. Tem que ficar em Brasília, sem fazer os acordos que são feitos lá. Sabe, porra, é cansativo demais você ficar indo para lá. Porra, hoje vai ter uma votação para ver se a parede é laranja ou amarela. Eu já sei que vai ser laranja, mas eu sou obrigado a ir lá, entendeu? Sim. É meio que, porra, você sente que aqui em São Paulo você vai ter mais poder? Em São Paulo vai ser a guerra também, mas por eu estar perto da minha casa, da minha família, dos meus amigos. Tem uma base ali para te ajudar. Tendo uma base e tendo também, acreditando que o governador vai ser o Rodrigo, e eu trabalho muito bem com ele e pelo estado todo, então eu acho que eu posso dar mais força, criar mais força para os meus projetos, estando aqui e focado aqui. Já que eu não faço parte
sabe? Aquela zona que é lá. Então é melhor eu me concentrar aqui, ficar, curtir minha filha, que está com 3 anos de idade, ficar aqui pertinho de todo mundo e trabalhar aqui. Foi uma opção minha, eu fiz esse acordo, conversei isso antes com o partido, né? E conversei com o presidente do partido, tanto estadual como também o presidente nacional. Cara, e a gente chegou a essa conclusão, eles queriam que eu continuasse como federal, eles acham que eu tenho uma história e um trabalho bacana para continuar como federal, mas eu quero trazer essa história aqui para o estado que me acolheu, né? Eu moro aqui desde 91. Você é do Rio, é isso? Eu sou carioca. Sim, sim. E um estado que me acolheu desde 91, eu tenho um carinho enorme. Tempão já, um tempão. Né? Eu nasci em 90. Eu estava chegando aqui em 91. Né? E aqui eu criei meus amigos, tenho minha filha aqui, minha esposa, enfim. Minha família mora aqui também hoje, então para mim tá tudo certo aqui. Da hora demais. Cada um. Eu ainda acho que você seria mais feliz sendo fora artista. Da política. Eu acho que seria bem mais feliz. Eu não descarto amanhã voltar. Hoje eu prefiro produzir e dirigir, né? Então eu não descarto. Eu, paralelo a isso, eu estou fazendo um projeto agora, um projeto bem bacana, que é um resgate cultural da música dos anos 80. Estou fazendo com um grupo de pessoas, de profissionais bem qualificados, e a gente pretende fazer aí um projeto. Ele está começando a sair do papel, de 13 episódios de 45 minutos, que resgata os grandes sucessos dos anos 80, né? Da música pop e da música popular brasileira, principalmente aquela geração que foi criada dentro de um apresentador, né? De um programa de um apresentador chamado Chacrinha. Então tem uma gama de possibilidades de bandas e artistas que hoje não tem mais espaço nenhum em nenhum programa de televisão, mas que cada um tem milhões de TV, pô. TV acabou. Milhões de discos vendidos. Sim. E tudo. A gente quer fazer justamente para a internet. Sim. E a gente acredita que o programa vai fazer sucesso e provavelmente alguma emissora depois vai querer comprar para passar o programa na emissora, entendeu? Mas, mano, na internet eu tô ligado. Cara, tem muita galera que é da década de 80, pô. Essa galera tá viva pra caralho. Sim, e vai ficar viva durante muito tempo. Sim. E, porra, eles têm essa nostalgia. Claro. E nostalgia vende, mano. Por isso que a gente vai fazer... Nostalgia vende pra caralho. Por isso que a gente vai fazer especificamente pra internet, pra essa galera, né? Pra internet. Mas é um puta projeto bacana que resgata, sei lá, vamos falar de Sandra de Sá, Jorge Benjor, Biafra, Giliardi, Dalto, Hit, 14 Bis, A Cor do Som, Blitz, e mais uma série de bandas e de artistas que... Fizeram história. Outro dia eu tava com... Deixa eu pegar aqui, ó. Para não falar que eu tava falando bobagem, outro dia eu tava... Vou falar aqui uma escalação, tá? É grande, mas os pais vão... Hit, Silvinho Blau Blau, Sandra de Sá, Marina, Jane Erondi, Marcelo, Zé Augusto, Rony Von, Biquíni Cavadão, O Traje, Frejá, Barão, Titãs, Biafra, Guilherme Arantes, Vanderleia, Rosemary, Erasmo, Cláudio Zoli, Tunai, Kid Abelha, Paula Toller, Vinícius Cantuária, Leone, 14 Bis, Cor do Som, Léo Jaime, Os Miquinhos Amestrados, Blitz, Rosana, Melinha, Roupa Nova, Flávio Venturini, Paulo Ricardo, Fábio Júnior, Djavan, Fagner, Elba Ramalho, Simoni, Dalto, Placa Luminosa, Luca, Jean Giovanni, Zezé de Camargo Luciano, Leonardo, Dr. Silvano e companhia, Ed Mota e por aí vai, irmão. Caralho. É gente muita pra caralho. Gente, assim. É gente pra caralho. Lobão, e a história do... Sim, e é uma parada que, porra... Lobão vai ter muita legal, gente interessada. É um resgate
dessa música e dessa galera, entendeu? Que é uma galera muito maneira, mas que hoje, cara, não tem mais, entendeu? Para não dizer que não tem mais, volta e meia o Serginho Groisman leva, dá uma pinceladinha. Mas não tem mais na mídia. Porque se você for pegar nas pessoas que escutam música e elas estão escutando ainda. Elas lembram, porque aquelas músicas, essas pessoas aí que você falou, fizeram parte da vida dela no momento que era muito importante para elas. Não, todo mundo que eu falei aqui, todo mundo tem sucesso, todo mundo tem uma importância ímpar na música, e aí a gente quer fazer justamente esses episódios contando isso, né, com depoimento dessas pessoas e mostrando elas novamente no palco e trazendo elas para serem recebidas de uma maneira que talvez elas há 20 anos não sejam recebidas, pode crer, entendeu? Pode crer. Então a gente quer ter uma plateia extremamente preparada para isso, né? Porque uma coisa que me incomoda muito em televisão é quando você vê, sei lá, um programa do Serginho Groisman, tu tá assistindo o programa do Serginho Groisman, aí tem uma puta banda cantando, mas uma banda que seja dos anos 90, e aí, porra, tem um garoto de 18 anos assim atrás da banda, ó. Cagando. Mano, esse cara não pode ficar ali na gravação. Alguém tinha que parar a gravação e falar, amigo, você aí de camisa vermelha, por gentileza, o senhor pode se retirar ou dá um pulinho aqui que eu vou te explicar uma coisa, entendeu? Quem foi o RPM? Um exemplo. Sim, sim. Porque, pô, bota um cara que talvez não seja nem culpa dele, mas, porra, porque ele não a parada dele é outra. É jovem, entendeu? Ele tá, sei lá, mas, então, ele tá olhando. Mas existe um erro aí de escalação, então, sabe? Ah, sim. É o Serginho Groisman querendo ser jovem sem ser jovem. Existe um erro de escalação, então a gente precisa. É a mesma coisa quando aconteceu o Rock in Rio e, porra, o Pepe, o Erasmo e o Lobão, porra, caíram no dia do AC/DC. Caíram no dia do Ozzy Osbourne, entendeu? Não dá. É públicos diferentes, mano. Sim. Sacou? É uma vibe diferente. Sim. Porra, você vê as histórias, o Pepeu contando, o Pepeu, pô, cabelo vermelho, caramba, aquela roupa de espacial. Quando ele viu, porra, a galera que tava na plateia, ele falou, meu irmão, vou ter que mudar o repertório da parada, que senão ninguém vai, porra, sentar a borracha em mim aqui. Sim. Porque escalaram naquela época, não tiveram o cuidado de escalar, sabe? O dia do metaleiro, o dia do rock and roll, o dia do pop. Porque há muito tempo o Rock in Rio deixou de ser Rock in Rio. Hoje é Pop em Rio. É, total. Você tem razão pra caralho. Eu acho que mais uma edição e vai ter Gustavo Lima. Entendeu? Verdade. Mais uma edição vai ter o Porque eles ficam só embaixador. O que tá na moda? O que tá na moda agora? Vai ter um embaixador. É isso que tá na moda agora? Põe isso. Entendeu? Mas eles esquecem que tem um público que não tá nem aí pra porra da moda. Esse ano eu vou no Rock in Rio, né? Eu fui no passado, aí eu levei meu filho, cara, e eu falei, pô, né, vamos ver as bandas. Pô, aí meu filho que foi pra ver o Charlie Puth, que eu, porra, nem sabia quem era o Charlie Puth. Bom, eu também não sei quem que é. Então, eu fiquei assim, é um moleque que canta pop, papapá, entendeu? E aí, esse ano, cara, eu quero ir ver o Guns N' Roses. Eu gosto muito do Guns. Vai cantar Guns esse ano, vai cantar Coldplay, vai cantar Green Day, que eu gosto também demais. Enfim. Mas já virou, há muito tempo, virou um pop Rio, né? Sim, porque sim. Hoje perdeu a essência, né? Você tem várias... Mas é sempre uma oportunidade para outras pessoas. Não, eu acho legal, eu acho que tem que abrir mesmo, entendeu? Eu acho que tem que abrir. Faz os dias personalizados. Né? Quem gosta do rock, o metaleiro, vai naquele dia lá. Que vai tocar o AC/DC, vai tocar não sei quem, vai tocar Scorpions, Megadeth, o caramba, vai nesse Sepultura, vai nesse dia. No outro dia, os caras fizeram mais pop. Então, pô, é um dia que vai tocar Justin Bieber com Ivete Sangalo, com não sei quem. É um dia mais pop. São tribos, né, cara? Porque o mundo tá muito tribo também. Sim. Né? Tem as tribos, né? Você vê hoje. Sim, né? sim. Mas o mundo sempre foi assim, de tribos, são né? tribos. Só que, tipo, hoje em dia as pessoas, a mídia, ela só quer apelar pro jovem. Ela só quer o jovem. E ela esquece do passado. Esquece que tem uma gente que não é jovem aí e que, porra, é consumidora, é interessada, ela pode ser engajada,
Só que os caras, eles cagam pra isso porque eles querem o hype. Eles só estão caçando o hype, eles só querem o hype. Quem que tá no hype? Quem que tem mais curtida no Instagram? Quem que tá no Twitter? Ah, tá, esses caras, então a gente só vai ganhar dinheiro em cima desses caras. E aí eles deixam todo um outro público que é gigantesco também. Fome. Com fome. Poderiam estar sendo engajados, né, nessas coisas de ou nostalgia, ou a questão de, porra, é o momento da vida dele que ele viveu e que ele ouvindo novamente, ele remete àquelas lembranças que foi um momento bom na vida dele pra caralho. Na cabeça do cara. Sim, e tem um mercado enorme que não é suprido. Porque todo mundo só quer o hype hoje em dia. Não é incentivado, não é todo mundo só quer o fomentado, hype. né? Não é fomentado. E tem um espaço para ser fomentado. Tem. Os Estados Unidos, ele faz muito bem isso. Nos Estados Unidos, os caras, eles dão maior moral pros ídolos do passado, tá ligado? Sim. Porque eles sabem que que eles são importantes. Eles foram importantes para a história da cultura naquele momento. Para chegar onde chegou hoje. As pessoas, o jovem do hype, que tava com várias curtidas, eles bebem de uma água que foi criada no passado, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. Foi tratada, né? A água que foi tratada para todo mundo hoje estar... Quem que capinou a porra do lote? Isso aí. Quem que abriu o espaço? Foram esses caras, mano. E agora você vai menosprezar os caras porque eles não têm curtida no Instagram? Ah, se fuder. Os caras têm uma puta história. A história é muito importante. Isso daí é muito complicado hoje em dia, né? A gente debater sobre esses assuntos que são as redes sociais em relação a essa questão de seguidores, essa questão de cancelamento e etc. A gente estava aqui falando sobre os reality shows, né? Sim. Que as pessoas se preocupam demais hoje com o que vão pensar delas, né? Sim. O que garotos de 14 anos vão pensar delas. O que o cara vai pensar de mim? Será que eu posso falar isso? Será que se eu falar isso eu vou ser machista? Será que eu vou ser racista? Será que eu vou ser... Então, porra, cara, você acaba não sendo você na parada, entendeu? Porque você tá ali dentro de uma bolha, de um quadrado, de uma bolha que, porra, os caras querem de fora apertar ela na tua cabeça e aí, porra, você vê, eu citei aqui antes, no início, porra, chega no Big Brother, eu vi várias cenas desse último Big Brother, o cara pensando sozinho, falando pra câmera, porra, eu acho que eu mandei mal em falar aquilo com o cara, bicho. Puta, eu vou lá pedir desculpa pra ele. Aí vai no cara, irmão... Cara, no Big Brother teve o cara que foi... eu falei que o teu cabelo era, porra... Esquisito, era feio, cara, desculpa, porque daqui a pouco vai ligar a ONG dos cabelos e o caramba, e deve estar me massacrando lá fora, então, pô, desculpa, eu não quis falar nada do teu cabelo e o caramba. Teve um cara que pediu desculpa por ser homem no BBB. Eu vi. O cara pediu desculpa por ser homem. E o outro, como é que é o nome dele? O Thiago Abravanel. Porra, cara, você sabe, eu fiz 3 reality shows. O reality show, quando tu assina um contrato, tá bem escrito lá. Um jogo de convivência. Aonde, para você chegar à final, você precisa eliminar os seus adversários. Concorrentes. Sim. Porra. Aí, na primeira semana, bicho, o cara vira e fala, nós estamos vivendo dessa vez o Big Brother do amor. Porra, todo mundo se ama, todo mundo se gosta. O jogo não é o jogo do amor, porra. Todo mundo, porra, sabe? Eu não consigo votar em ninguém aqui, porque, porra, eu amo todo mundo. Porra, vocês são legais demais, entendeu? Eu não sei. Caralho, mano. Porra, não dá. Você, pra ganhar 2 milhões, irmão, tu tem que botar o cara pra fora. Se tu puder pegar ele e jogar pelo vidro da janela fora, blá, e fala, porra, eu que vou ficar na casa, irmão. Não é esse cara que, olha, porra, eu não consigo votar em você. E aí vem, se eu fosse diretor de reality show, eu já falei, eu ia proibir a palavra, eu vou votar pela, como é que eles falam, hein? Eu tenho mais... Empatia? Empatia não. Eles falam uma palavra agora... Proximidade, infinidade... Afinidade. Meu irmão, eu ia proibir. A cada vez que falasse afinidade, perde 10 mil reais. Porque é o seguinte, cara... Porra, o cara chega na Câmara toda a votação e fala assim, olha, puta, eu amo todo mundo aqui dentro. Eu não sei em quem eu vou votar, então eu vou votar em quem eu tenho menos afinidade, mas olha,
é uma pessoa legal, eu gosto muito, me dou muito bem, a gente ri todos os dias, mas eu tenho menos afinidade. Eu vou votar no fulano. Ah, meu, porra. E é boa conversa pra boi dormir, né? Essa porra. Né? Vou votar porque eu quero que esse cara saia. Tipo, eu vou votar esse cara que eu tenho mais afinidade, mas ele é o cara que tem mais chance de ganhar. E eu quero que ele se foda, porque eu quero ganhar essa porra. Exatamente, entendeu? Sim. Porra, aí os caras ficam, não, pô, mas se falar isso e caramba. Você vai ser mal. Parece um spa aquilo. Entra todo mundo pra viver um spa. Bem-vindos à Ilha da Fantasia. Tinha que levar eles na Ilha da Fantasia. Bem-vindos à Ilha da Fantasia. Olha, vocês podem ficar aqui à vontade, vão comer e beber. Não é mais um reality show, um fantasy show. Ficou um negócio, sabe? Ficou um negócio. Por isso que não tem dado tanta audiência como eles esperam. Tem vendido, caiu um pouco também a questão da venda, mas ainda é um sucesso publicitário. Pessoal, sim. E uma coisa que aí eu queria inverter aqui e perguntar para você, se você tem essa resposta. Há muito tempo, a TV Globo vem tentando pegar o sucesso da internet, aquele que tem 30 milhões de seguidores, levar para dentro de um reality show, achando que vai transferir os 30 milhões de seguidores para dentro do programa e inflar a audiência do programa. E até agora a Globo não conseguiu fazer isso. Ela não conseguiu tirar aqueles 30 milhões e passar para dentro do programa. Os 30 milhões que seguem determinada pessoa, vamos dizer que 2 milhões vão para dentro do programa com ela. O resto não vai. Sim. Entendeu? O resto não vai. E eles têm tentado isso. Então, cada vez mais você vê colocando influencers na novela, influencers no reality show, influencers apresentando programa, que eles acham que eles vão conseguir transferir o sucesso que a pessoa tem na rede social para dentro da televisão. E aí entra aquilo que você falou, que, pô, a televisão, os caras estão de saco cheio. Mano. Morreu. A TV morreu. Quer dizer, tá muito viva, é muito influente, tá? A TV, ela tem um poder que é o poder sobre a narrativa. A narrativa que ela vende é a narrativa que todo mundo considera mainstream, como se fosse a narrativa verdadeira. Isso eles ainda têm esse poder. Eles conseguiram, num Big Brother, transferir isso, eu acho. Em qual? Foi o que tinha a Juliette. Prior, Pyong, Juliette, Babu. Nesse eles conseguiram. Mas o que aconteceu? Eles conseguiram, todo mundo começou a falar do BBB porque as pessoas influentes estavam lá, eles atingiram o Twitter de uma forma muito forte. O Twitter só comentava BBB. Só que o que aconteceu? Os caras que eram muito pica da internet foram pra lá e foram cancelados. E eles falaram assim, caralho, pra que eu tô indo na porra do BBB se eu saio de lá e eu perco toda a construção que eu fiz dentro da internet? E aí na segunda leva, eles já não conseguiram. Por quê? Ninguém que é realmente influente na internet queria ir pro BBB. Porque eles falaram assim, mano, ó, já tô bem aqui, tô fechando o contrato pra caralho. Por que eu vou no BBB pra ser julgado e cancelado? Porque as pessoas vão me expor. Né? Sendo que eu posso ganhar grana pra caralho aqui na internet mesmo. Mantendo a linha. E tô bem. E aí eles pegaram umas subcelebridades de internet, tá ligado? Sei. E colocaram lá. E aí não deu tanto alcance. Tanto alcance. Porque ninguém quer se expor. E por isso que eles nunca vão conseguir. O próximo BBB, eu aposto pra você, vai ser pior ainda. Porque a cultura da Globo é uma cultura de cancelamento, na minha opinião. Eles alimentam isso, entendeu? Porque eles são a Globo. A Globo, o que é? A perfeição. É tipo, nós somos aqueles que dizem para os brasileiros como que deve ser a sociedade. Por eles terem essa prerrogativa, todo mundo que vai lá, eles sentem a necessidade de fazer isso com quem tá lá. Certo. E eles acabam aumentando ou fomentando essa onda de cancelamento, de julgar os outros pela sua imperfeição. E aconteceu isso nos anos 90 e 2000, mais nos anos 2000, né? Quando a MTV ela começa a se desfazer e eles resolvem pegar os ícones da MTV para levar para a TV Globo. Com exceção do Zeca Camargo, que hoje nem está mais na Globo, está na Band, com exceção do Zeca Camargo e talvez, eu não lembro agora o outro, mas a maioria que saiu da MTV foi para a TV Globo, bateu lá e ficou na trave. Ficou morto, não fazia o mesmo sucesso que o cara fazia na MTV, entendeu? E por que você acha?
Entendeu? Por que você acha? Não, porque o sistema da TV Globo é diferente, é uma coisa mais quadrada, é uma coisa que a pessoa ela não se encaixa ali. Então, quando o cara saiu da MTV, aonde ele chegava e apresentava o programa com a roupa do corpo que ele chegava, e aí, porra, ele passou por uma maquiagem, um cabeleireiro e jogaram nele um terninho, ou sei lá, uma roupa de grife e botaram ele lá para fazer a parada e com 10 caras falando no ouvido dele. Irmão, câmera 3, câmera 4, fala isso, fala aquilo. Cuidado, não fala porra. Olha o palavrão, olha não sei o que, não sei o que. O cara, meu irmão, ele perdeu a essência do que fazia ele fazer sucesso. Não sou eu aqui. Entendeu? Total, cara, você tem razão pra caralho. E aí o cara sai fora. Aconteceu isso com o Thunderbolt, aconteceu isso com o Cazé, aconteceu isso, pô, com outros, agora eu não lembro, assim, mas, porra, esses foram, sabe, pessoas que saíram de lá, foram pra TV Globo, chegou lá, os caras encaretaram os caras, mano. Encaixotaram ele, falaram assim, ó, não, você é muito legal, a gente gosta muito de você, mas, porra, essa parada que tu faz não cabe mais no formato Globo. Mas os caras não entendem que aquela parada que ele fazia era o que tornava ele bem sucedido na MTV. Pô, eu vou falar outro exemplo que eu acho. Eu adorava ver o Marcelo Adnet na MTV. Entendeu? De repente o Marcelo Adnet vai pra TV Globo, meu irmão, e virou uma outra parada, entendeu? Virou um outro negócio. Perdeu aquele Marcelo Adnet perdeu a humanidade. Que era o cara que, porra, tinha um mascarado com ele, o caramba, e ele trocava ideia, papapá. Isso acontece com vários formatos e várias pessoas que são levadas de outros lugares para a TV Globo. Quando chega na TV Globo, tu toma um banho de loja, mano. Tu toma um banho de... Agora você é elite. E na elite a gente age de uma certa forma. Você era muito legal na MTV. Agora você tá na elite. Eu tava na Record quando a Ana Maria Braga tava na Record. Porra, a Ana Maria Braga era um sucesso. A Ana Maria Braga era despojada. Meu irmão, hoje a Ana Maria Braga ela tá num quadrado, irmão. Quem vai tomar café da manhã com ela lá, eles colocam... Aquele café dela deve custar uns R$3.000 só de café, de coisa que tem em cima da mesa. Ninguém consegue tomar aquele café, porque o cara não sabe se fala, tá com a boca cheia, se não fala, então fica aquele café, aquele, sabe, só um monte de cenário. fruto, caramba. E ela o tempo todo, sabe, parece que ela tá em slow, sim. Sabe? Ela fala, oi, estamos começando o programa. Ela deve estar usando muita droga, eu usaria também se tivesse trabalho dela, assim. Estamos começando agora. Eu gosto muito dela, mas tudo bem. Virou um outro parada, entendeu? Sim. Assim, eu peguei a Ana na época da olha só, trabalhei com a Ana, né? Senão daqui a pouco vem os caras. Frota falou que pegou a Ana Maria Braga. Entendeu? Me livre, né? Daqui a pouco os caras mandam uma dessa. Eu gosto dela, tenho o maior respeito, Ana. Pegaria se tivesse por não, tô zoando. Ana, por favor. O que eu falei é que eu peguei a época em que ela estava lá. Só você... Não, mas eu conheço essa parada, mano. Os caras fazem um corte. Não vocês, mas os caras fazem um corte e falam, olha lá, o Frota falou que pegou a Ana Maria Braga, entendeu? Porra, aí já era, morou. Mas, e ela era muito mais solta, muito mais sem compromisso, muito mais, sabe, brincalhão. De repente vai pra TV Globo, aí pá, tomou aquela engessada da parada, né? Tudo bem, tá feliz, ganha milhões de... sim, ela vendeu a essência dela pra ganhar milhões. Mas você perde, né? É o que tá acontecendo com os reality shows, né? Todo mundo que entra lá já vem com a cartilha montada. Sim. Pô, vou por aqui, será que eu vou fazer uma novela depois? Vou ter a mesma sorte da Sabrina Sato? Vou virar apresentador ou da outra que foi casado com o Cauã Raymond? Grazi Massafera, vou fazer novela. Né? Os cara... A Sabrina Sato foi realmente um diferencial. Mas ela foi pra onde? Pro Pânico. Ela foi pra onde ela ia ser mais porra louca ainda, né? Ela é um personagem, né, cara? É um personagem, né? Ali, um personagem que acabou dando certo, né? Uma japa e enfim. É isso. Pode crer. Falamos aí, né, o porquê o BBB tá uma merda e por que a Globo vai, no fim das contas, vai acabar. Na minha opinião.
Você acha que o formato de reality show tá cansativo já? Não, o formato é muito bom. O problema é o formato reality show dentro de uma caixa do politicamente correto. Esse é o problema. Porque a realidade não é politicamente correta. A realidade é o contrário do politicamente correto. O politicamente correto, ele só é feito, só é desenvolvido para a gente tentar mascarar a realidade e fingir que as pessoas são perfeitas. E que elas não têm... E fingir que existe um modo de ser realmente perfeito. E não existe. E é por isso que ninguém tá interessado na porra da Globo hoje em dia, velho. Por isso que elas estão demitindo uma porrada de gente. Um atrás do outro. Porque eles não conseguem dinheiro. Como que eles vão conseguir dinheiro? O único programa que dá renda pra eles de verdade é o BBB. O resto já não dá mais dinheiro, porque as pessoas, o que elas preferem? Pegar o cara na casa dele de cueca, falando o que ele pensa, porque ele se identifica mais. Ele não se identifica com essa imagem de perfeição que a Globo quer passar pro brasileiro. Então, e é isso. Tipo, a Globo só tá viva porque a demografia não envelheceu o suficiente ainda. Mas vai. Porque o moleque novo, o cara que tá com 12 anos, 11 anos agora, ele não assiste TV, mano. Não assiste, em hipótese alguma. Não assiste. Ele vai vir nos Crunchyroll, no Netflix, no YouTube, no Twitch, no Instagram, no TikTok. Então, porra eles estão lá. Eles já cansaram desse formato TV. O formato TV, o que ele fala assim, ó, você tem que entrar esse horário pra assistir este programa. Meu, o horário que ele faz é nós agora, não é mais a TV Globo. Claro, é isso mesmo, concordo. Acho que esse é o caminho, inclusive, né, da modernidade, da coisa do futuro, né, de você poder escolher o que você vai fazer, que horas você vai fazer, como você vai fazer, sem sofrer as pressões externas, né, que querem rede de TV. E que querem te moldar, né? Sim. É a mesma coisa os caras pegarem você amanhã, querer te levar pra Globo e falar, olha, agora tu vai apresentar um video show. Entendeu? Só que é o seguinte, tu não pode rir, tu não pode beber um vinho, tu não pode beber esse vinho. Esse vape aí, ó, parou. Não pode apresentar de chinelo, tem que se pentear, tem que fazer a barba, tem o cara. Aí quando tu olha lá, tu fala, ué, não sou eu, porra. Virei uma marionete da Globo. Não sou eu, é outra pessoa que tá sentada ali. Entendeu? Porra, com uma roupinha, papapá, e já era. É isso. Entendeu? Mas eu queria falar um pouco sobre TikTok. Não, sobre TikTok não pode falar. Não pode falar. Você só vai falar da novela das 6, novela das 7, e vai isso, vai aquilo. Não, isso tu não pode falar. Papapá. Aí tu fala, caramba, mano. Pô, eu queria abordar aqui sobre a maconha. Não, isso você não pode falar, em hipótese alguma. Entendeu? Aí tu fala, porra, tô preso. Por que eu tô aqui? Dá muito dinheiro. Tá bom. Tô preso. Mas aí, porra... É uma coisa que o cara fala, puta, tô ganhando dinheiro, mas tô preso a um sistema, tô preso a um quadrado, né? E aí, porra, fica muito, sei lá, fica difícil isso. Pode crer. Uma merda. Mas um dia eles vão acabar, na verdade, né? Eles estão apostando muito na Globoplay, né, Sim. cara? Enfim, estão produzindo muito, diminuíram... Estão fazendo muitas novelas de 60 capítulos. Eles entenderam, né, a dinâmica. Estão entendendo, né, isso, né? E estão correndo atrás. Tanto é que os maiores investimentos hoje da TV Globo é tudo voltado para a Globoplay. Sim. Né? Eles estão... Mas aí boa sorte para eles concorrerem nesse mar que tem tubarões, chamado Netflix, isso. Amazon Prime, HBO. Boa sorte, velho. Boa sorte. Você não vai conseguir. Disney Plus. Como que você vai competir? Os caras estão lá nos Estados Unidos produzindo conteúdos de qualidade altíssima. E aí você é a Globo com o seu politicamente correto, com a sua ideologia, com a sua limitação de recursos. E aí você fala, não, beleza, eu vou convencer o brasileiro a pagar R$40 por mês no Globoplay, sendo que ele pode pagar R$15 por mês no streaming americano. Boa sorte. Vai lá, tenta competir, então, É isso mano. aí. O Shazam que tem o My Family, né, Shazam? My Family é ótimo. My Family? Faço a menor ideia. Shazam paga R$5 por mês e tem um tal de My Family. R$5,10. E aí tem Amazon. Entendi. Esse é jogada mesmo. Esse é a melhor jogada. O My Family é erótico. Opa! Mais de 300, 400 filmes.
Aí é qualidade. Se bem que você pode ir no Xvideos também. Esse chazão. Ai, caralho. Da hora demais. Ô, Coca, vê aí se tem umas mensagens pra nós. Lê aí pra ir. Aí vem as bombas. Ó, tem uma mensagem aqui do Ricardo Sierra. Ele falou que assim, ó. Recentemente, Felipe Rett, que é rico e famoso, foi preso por fumar maconha. Quais ideais possui para conseguirmos empoderar os indivíduos e diminuir o poder do Estado? Ele foi preso não foi por fumar maconha. Ele foi preso porque ele apresentou um balde de maconha pra galera na festa. Um negócio assim no palco, foi o que eu li, né? E aí a polícia ele fez meio que uma apologia ao tráfico. Foi a parada. Não foi porque ele fumou também no palco. Sim. Mas ele também, não sei se ele só fumou e ofereceu pra galera. Teve uma parada assim, foi um pouco além do só fumar. Tá bom. Entendeu? Eu quero dizer eu gosto do som dele. Eu também gosto. Eu nunca ouvi o som dele, pra ser sincero. Eu gosto mas eu apoio o que o Rett tá fazendo em relação à maconha. Deixa os caras fumar. Foda-se, ninguém... Porra. Foda-se se o cara tá fumando maconha. Foda-se se o cara tá mandando maconha pros outros. Caguei. Vai se preocupar com a porra do político que tá roubando milhões da saúde ou milhões não sei o quê. Esse é o importante, tá ligado? Agora, se o cara tá fumando uma maconha ou não, foda-se. Tinha que ser legalizado essa merda amanhã. É isso. Monark na Câmara. Não, eu tô de boa. Mas, Frota, obrigado, não, tem cara. mais, calma. Tem mais. Só tinha uma só. Tem da Tami Alves aqui, ela mandou assim, ó. Boa noite, rapazes. Vim aqui só pra lembrar o Monark do nosso papo. Porque já vi que tu não lê DM, né? Link aí do meu episódio no achismo sobre obesidade. Sim, eu quero falar com você, acredite. Fica tranquilo que eu não vou te sequestrar. Minha última investida. Se esnobar, já era, Monarcão. E ela mandou o link do episódio dela no Achismos com o Maurício Meirelles. Tá bom. Tem mais algumas também. É que ela quer falar com você aqui no... Tá bom. Tami. É Tami? Tami Alves. Não é Tami Miranda, mas é... Mas é uma o Tami, né? Agora é o Tami. Ó, tudo bem. Vou dar uma olhada, assim. É que, tipo, de obesidade eu entendo, tá ligado? Mas vamos conversar. Vamos ver qual é. Tem outra mensagem dela que ela falou que assim, ó. Pro convidado, aparentemente é uma pergunta, Frota. Vi que você falou sobre seu papel na novela em que a Daniela Pérez participou. Que você precisou cancelar sua participação. O que levou à mudança do elenco? Qual foi a motivação do crime na sua visão? A motivação do crime foi questão de ciúmes da Paula com o Guilherme. Foi questão de vaidade, né? E covardia. Vaidade porque ele queria que o papel dele e ele queria sobressair mais do que ela. Do que ela não, mas na novela. Isso incomodou ele demais. E realmente o papel foi escrito para mim, eu não pude fazer a novela porque eu estava na novela das 7, não consegui sair antes a tempo. Né? Talvez essa história tivesse sido diferente. Eu torci que tivesse sido diferente, né? Porque ninguém quer uma tragédia dessa, né? Então. Mas é claro que não é culpa sua, né, porra? Não, claro que não é culpa minha. Não tem nada a ver com a culpa minha, mas poderia ter sido diferente se a gente tivesse, de alguma forma, cumprido aquele conseguido ser liberado da novela das 7 para a novela das 8. Sim. E tem a última aqui do Ricardo Sierra, que ele falou assim, ó. Frota, se você sabe que a guerra com as drogas não funciona, por que não concorda em acabar com ela? Não tem como proteger a fronteira com o exército. O pai do meu ex-sócio, o general Ajax, disse que eles sabem que é impossível pelo tamanho da fronteira e por cada vez mais formas de se entrar no país. A meta deles é pegar apenas uma parte. O Japão, que é uma ilha, tem venda de drogas? Apenas é o local mais caro. Não, é complicado mesmo. A gente sabe do tamanho da fronteira do país, nós falamos sobre isso aqui. Né, o tamanho da fronteira. A guerra é uma guerra difícil, a gente sabe disso, combater o tráfico, é uma combater... Guerra é uma guerra, muito difícil, mas a gente precisa botar essa rapaziada do exército para fazer alguma coisa também. Nesse ponto, acho que você tem razão. O exército tem que fazer alguma coisa. Não dá para ficar dentro do quartel, mano. Sim, irmão. Mas agora... Puta, deixa as drogas rolar, foda-se. Se o cara quer comprar a porra de uma droga, compra a merda da droga. Se mata aí, eu tô cagando. Foda-se, velho. Não, deixa o cara fumar a parada dele, sei lá. Acabou? Acabou?
Vambora, valeu. Demorou? Demorou. Frota, obrigado, cara. Pô, obrigado, Valeu aí irmão. por ter vindo aí. Obrigado É pela oportunidade. Sucesso Boa aí, a gente sorte se aí fala. pra deputado Volto estadual. aqui quando for deputado estadual. Deus quiser. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Até lá, gente.